pessoal! Estou super feliz aqui, nosso primeiro episódio do Papo de Perfumaria e com essa empresa que eu sou tão apaixonada e tão fã deles, que é a Smart Olfativos. Eu estou aqui hoje com o Eduardo e com o Felipe, no nosso primeiro episódio do Papo de Perfumaria. Oi, Edu, Felipe, que bom que vocês estão aqui, super Obrigado a você pelo bem-vindos. convite, poxa. Vamos virar vocês de ponta cabeça para descobrir tudo que está por aí. Tem muita novidade vindo e a gente quer saber deles o que está acontecendo. Bom, Miri, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse primeiro episódio do Papo de Perfumaria. Ah, Fala um pouquinho, né, do nosso trabalho. Nossa empresa é uma empresa de marketing olfativo. Mas antes de você falar da empresa, eu quero saber de você. De Porque mim. Vamos lá, você e do Felipe, porque assim, boa. os dois são administradores, né? Você vem de marketing, Felipe de administração e tem mais o Reinaldo, porque é o trio Parada Dura aqui, que o Reinaldo não está aqui hoje com a gente, mas são sócios da Smart Olfativos. Mas me conta um pouquinho do Edu. Edu, como que o Edu veio parar na Smart Olfativos? Porque É uma história longa, mas breve. A minha formação é em odontologia, Miri. Eu me formei em odontologia, entrei muito cedo na faculdade, acabei não seguindo a carreira e fui fazer marketing. Fiz uma pós em marketing e no final dessa pós-graduação eu comecei a trabalhar numa indústria farmacêutica. Então, a minha carreira toda foram quase 18 anos trabalhando em indústria farmacêutica, passando por três grandes empresas. E em 2011, minha mulher estava grávida do meu primeiro filho, do Enzo, e o meu sogro faleceu logo em seguida. E eu fui convidado a trabalhar na empresa da família da minha mulher, que chama Matriz Group, que é uma empresa voltada à embalagem de perfumaria. Lá eu até aí você não tinha tido contato com a perfumaria, a não nada. ser o eugenol da ontologia. E o perfume que eu usava no meu dia a dia. Mas Legal. realmente eu nunca imaginei que fosse trabalhar. Mesmo namorando com a minha mulher, eu não entendia muito o segmento, né? E achava que era uma coisa interessante, né? Embalagem para perfumaria, para cosmético, né? Nem imaginei que existia Já algo achava que o tão perfume já vinha segmentado. pronto, Já né? vinha pronto, que não tinha, a própria empresa fazia o vidro e a válvula, né? Na minha cabeça. Então, em 2011 para 2012, em 2012, na verdade, eu fui convidado a trabalhar na empresa e fui ajudar a família a tocar a divisão de varejo da Matriz Group, numa loja chamada Mega Center. Então ali eu realmente conheci o mundo da perfumaria. Então aí eu tive contato com fragrâncias, conheci casas de Eles já fragrância. trabalhavam com as essências Já nessa época. trabalhavam. Ali, na verdade, aonde é a loja fisicamente é um quadrilátero conhecido como a Rua das Essências. E o meu sogro foi praticamente um dos primeiros a ter loja ali. Precursor disso daí ali, Do sim. que é hoje conhecido Que como, hoje é bem grande. que eu sempre falo, a Rua das Essências ela está para esse segmento, assim como a Santa Efigênia está para eletrônico, a Rua das Noivas. Bom, aí fui trabalhar com a família, me encantei por perfume e uma coisa que eu sempre ficava intrigado era quando eu ia para algum lugar eu sentia um cheiro muito forte dentro das lojas tal de perfume e eu não sabia de onde vinha. Então eu começava a fuçar, até minha mulher brincava que eu parecia um cachorro farejando e achei as maquininhas, isso viajando fora do país. Eu falei, poxa, não é uma perfumação manual, existe um equipamento que Que faz isso faz isso. de Sabe que forma uma vez eu bem. vi na Itália a máquina do lado de fora da loja. Quer dizer, a máquina ficava do lado de dentro, mas eles passaram o cano pro lado de fora, então se passava na rua, mesmo a Era loja pra estando fora, né? fechada, o cheiro estava Tava saindo da ali. loja. Memória olfativa. Mas eu nem sabia o que era isso. E aí eu descobri essas máquinas e pedi para um funcionário do grupo para que ele tentasse buscar algo na China, nos Estados Unidos, na Europa, que tivesse essa função de equipamento. E aí nós começamos a importar as primeiras máquinas, então em 2012, finalzinho de 2012, começo de 2013. Eu lembro quando eu fui acho que por volta de 2017, assim, que eu também comecei a me interessar por essa questão de marketing olfativo, tudo. Eu fui em uma da matriz ou na Mega, eu lembro da máquina
tá lá, mas tá assim mais escondidinha, meio em né? Mas segundo plano. meio em segundo plano. E aí meio que começa a história da Smart, né? Legal. Mas daí você Mas fala eu por aí, quero então que eu então quero ouvir apresentar agora meu sócio. Mas antes, o deixa eu fazer pedaço que uma ele caiu introdução. aqui. Quero fazer como que eu conheci o Felipe também, que acho que faz parte da história. Lógico. Os nossos filhos estudavam juntos, o Enzo estudava com a Fernandinha, e nós nos conhecemos na adaptação. Nós éramos Ah, obrigados a ficou na ficar lá salinha lá algumas horas esperando. esperando Como você fala pouco. para e ele pouco. Graças a isso, a empresa Graças a Deus. existe hoje. Olha só, que bom, né? E dali nasceu uma amizade e tal, ele trabalhando em outro segmento, eu na matriz, e ali nasceu uma amizade. Então, a partir daquele momento, a gente sempre teve muita amizade, de estar de final de semana junto e tal. E num desses finais de semana, comentei justamente isso, que a máquina era uma coisa que eu acreditava tanto, porém estava muito mal trabalhada. E nós estávamos em plena pandemia. Então eu até comentei com o Felipe, eu tenho aqui algumas peças do quebra-cabeça meio desconectadas, que é pandemia, as pessoas em casa, reclusas, obrigatoriamente a casa passou a ser a sua O olhar academia, voltou né? para tudo para dentro de casa Para mesmo. trazer bem-estar, qualidade de vida e bem-estar. E eu acreditava que a máquina seria uma ferramenta poderosa para isso. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que eu acho que foi no Globo, se eu não me engano. Depois eu peço até para colocarem aqui. Qual é a primeira percepção da pessoa quando entra na casa, a visita quando entra na casa, é o O cheiro. Não é cheiro, se está arrumada, não é se está desarrumada, não se está é se perfumado. tem quadros, se não tem quadros, se está decorado ou não. A primeira percepção é realmente se está perfumada. E qual o perfume que tá, né? Porque também não adianta ter um estilo e o perfume outro que acaba Não desconectando, combinar. né? Então, eu tinha esse elemento que era, e isso eu sempre conto como que nasceu, né, essas peças desconectadas, que eram as pessoas em casa buscando algum tipo de qualidade de vida, e eu tinha lá o equipamento que poderia levar, né, bem-estar, qualidade de vida, porque De perfume uma maneira acalma, muito fácil, perfume né? estimula, né? A gente sabe, né? Depois a gente até pode explorar Vamos melhor explorar isso que é sobre muito isso, mas interessante. a gente sabe das propriedades de um ambiente perfumado. Nós tínhamos uma crescente demanda de pessoas perdendo o emprego formal, né, saindo do mercado formal, até por conta da pandemia, e buscando um plano B, que eu entendia que isso era um potencial também. E a terceira parte eram os equipamentos, né, meio que Que vocês já tinham, que tinha estava lá e um que pouco esquecido. precisava de alguém para cuidar disso e fazer uma gestão, porque todo mundo quer empreender, porém é difícil empreender, né? Quer empreender, mas nem todo mundo é É empreendedor, né? empreendedor. Daí vocês já Tem, vieram. Mas me conta, Fê, como que você chegou aí nessa? Bom, como o Edu estava falando, né? Porque você veio de marketing, não, Na verdade, administração, sou perdão. formado. Eu também comecei a trabalhar bastante cedo no comércio do meu pai, depois acabei entrando na faculdade, depois acabei entrando no Nada ligado mercado. com a perfumaria. Nada, nada. Aí comecei mesmo a minha carreira bancária. Foi ali que eu me desenvolvi e cresci bastante em várias instituições, aqui, lá fora, enfim. E aí, num dado momento, eu resolvi empreender. E aí eu montei uma operação no mercado financeiro mesmo, Que né? legal. Mas era uma operação grande, de call center, bem trabalhosa, né? Cheguei a ter 300 colaboradores, então era realmente É grande. bem grande. E aí, num segundo momento, né, o mercado também passou por problemas, alguns bancos começaram a ter problemas de crédito na época. E aí foi o momento decisor aí, num bate-papo com o Edu, que Onde ele o sangue de comentou empreendedor vê a montar oportunidade, alguma né? coisa, né? Então, assim, aquele projeto estava no momento mais desestabilizado, porque estava tudo fechado, né? Então, o mercado estava bem Tava bem complicado nesse paralisado, sentido, né? é. E aí veio a oportunidade, né, num bate-papo com o Edu, ele falou, eu tenho uma coisa que eu acredito muito e ela tá ali meio que inexplorada, e aí entendendo um pouquinho, eu falei, meu, vamos trazer isso, criar uma operação exclusiva para marketing olfativo, tudo apartado, né, local apartado, financeiro apartado, marketing apartado, criar uma operação exclusiva mesmo para isso. E aí tudo que a gente dá foco, né, e trabalha com bastante afinco dá resultado, né? Sem E dúvida. aí foi até um momento também decisor na vida do Edu, que estava muito focado lá, e em algum momento ele tomou uma decisão estratégica de virar 100% para Smart. Que essa decisão também não é muito simples não é assim, né? fácil, não. Porque é como você fazer a transição de carreira
de quando você está numa empresa, você é CLT, você tem toda a segurança ali de alguma coisa que já está pronta para Empresa você, familiar ainda, né? familiar, para você dar esse E, salto, e esse é, e é pulo lá na interessante, piscina. Nive, porque assim, eu vim, né, minha carreira, eu vim de multinacionais na indústria farmacêutica, que você tem Então, tudo. na indústria farmacêutica, você não trabalhava nada nessa parte de Não, não. flagrante. Eu trabalhava com acesso ao mercado, acesso a medicamento de alto custo. Ah, tá, E era mais a medicamentos parte. Ou via. seja, vocês dois, você vem dessa área de medicamento, você vem dessa área financeira, que é uma coisa muito mais racional do que é o que vocês hoje estão Do que é trabalhando, com que é experiência e emocional, né? emoção, né? E aí eu saí, então, de uma empresa multinacional para trabalhar numa empresa familiar, que é um É um passo outro mundo, difícil. Desafio também. é um E grande sair de uma desafio. empresa familiar que tem, de certa forma, apesar de ser uma empresa familiar, mas a estrutura já estava montada. Estabilizada, né? De vir para uma empresa É, formada por três estabilizado. cabeças, né? Que aí entrou o Reinaldo, né? Quando a gente teve essa conversa, o Felipe falou, poxa, eu tenho E o você não Felipe. conhecia há muito tempo, Felipe. Conheci há 4 anos, 5 anos, né? Ah, É. tá. Mais ou menos E o isso. Reinaldo? O Reinaldo Reinaldo era era meu sócio do sócio na Felipe na outra outra empresa. operação. Tá. Mas Na financeira. dentro dessa parceria, né, que a gente já vem há alguns longos anos, eu sempre mais focado no comercial e ele sempre mais focado em fazer a coisa Na, acontecer, eu na planilha. administrativa, cuidando mesmo da retaguarda, né? É. E aí quando o Edu me falou, eu falei, bom, a gente tem duas pontas aqui, né? Você tem o produto que ele acreditava muito, né? E a gente deve muito isso a ele, porque ele realmente falou, olha, isso tem futuro, né? E a gente tem muito para navegar nesse mercado ainda, um mercado totalmente inexplorado. Com E aí eu falei assim, certeza. eu vou conseguir ajudar muito nessa parte comercial, mas quem vai tocar o dia a dia mesmo, né, burocrático, né? Eu falei, vamos bater um papo com o Reinaldo. E aí a gente sentou e ele já pensou num modelo de envelopar toda essa operação e É, criar esse conceito que não existia. vocês É um conceito trouxeram um novo. conceito super novo para essa parte de marketing olfativo e mexeram muito com o mercado, né? Porque Sim. existe o marketing olfativo antes e depois da Smart Eu, Olfativo. eu acredito que a Smart ela é um divisor, apesar de ter algumas empresas que veio um pouco antes, Sim, mas o nosso modelo de negócio, né, da forma que é hoje, eu falo que nós não temos concorrentes diretos. A gente tem alguns players que trabalham no mesmo segmento, mas com este modelo que foi a criação, qual que é eu acho que o grande caminho para você ter um crescimento na empresa é ter capilaridade. E a gente conseguiu essa capilaridade com o modelo de licenciamento da marca. Com isso eu consigo atingir regiões que eu nunca iria sozinho, ou eu, o Felipe, né, que estamos sim, mais você pode. na parte comercial, e o Reinaldo um pouco mais na parte de administração, financeiro, a parte contábil é mais com ele. Mas eu e o Felipe, se dependêssemos de só nós Essa fazer essa capilaridade não é capilaridade, é, seria muito difícil. entendeu? Então, essa ideia, né, que nasceu lá atrás para ter essa distribuição da marca por licenciamento é o que deu, fez que a empresa desse um grande salto. Então, hoje eu estou praticamente em 14 estados no Brasil, temos hoje 116 licenciados, CNPJs ativos, eu tenho mais ou menos 2.800 CNPJs, e o mais interessante, impactamos a vida de mais de 10 mil pessoas, seja através de máquina ou a linha complementar, que veio um pouco depois. Que Eu legal. acho que uma coisa que ajudou muito a gente conseguir, né, galgar esses números que o Edu tem comentado aí, foi a gente começar bem feito, né? Então, assim, a gente teve muito cuidado no começo da operação a gente demorou para começar, porque aí a gente quis validar todo o processo direito, então testar as essências que hoje o mercado acha que coloca qualquer coisa na máquina que vai Não, elas são funcionar, a gente essências sabe que são preparadas para isso. exclusivamente para isso, né? Então, assim, a gente tomou todo o cuidado de validar isso efetivamente na máquina, a gente tomou todo o cuidado de pegar uma curva ABC do que o mercado gostava no momento, né? Eu sei que aquilo era realmente vendável e depois a gente começou com as criações e os desenvolvimentos, né? Então a gente conseguiu E como uma que gama vocês. bacana. Eu acho que vocês. Acho que o sucesso de vocês hoje é. Vocês tiveram toda essa lição de casa, né? Que você. Toda a parte de planejamento, a parte das essências, máquina, de trazer tudo que vocês já conheciam.
Mas eu assim conheço vocês um pouquinho lá do início e eu percebo muito que a sincronia que a sintonia que vocês têm entre vocês três é muito grande. Porque eu acho Não que é tão fácil assim, viu? não, A gente tenho tenta, né? certeza que não. Eu acho que como Tenho toda sociedade, certeza que Miri, não. é igual um casamento, né? A gente tem momentos de... Mas é que os perfis são bem, Acho que se completam nesse sentido. bem Exatamente, isso complementares. sim. Acho que é isso. Assim, realmente não dá para ser mil maravilhas todo dia, por mais sem Não, casamento, mas quando eu você ama, acredito que pelo tempo que a empresa, né, tem no mercado, pelos resultados que a gente já atingiu, eu falo que é um sucesso esse relacionamento nosso. sim, O Felipe é um cara 100% comercial. A cabeça do Felipe, a gente brinca, ele é o, solta a bomba e corre. Eu tô no meio termo ali na parte de operação e o Reinaldo é o pé no é o, chão é o total. cara da É o cara que Plexel mesmo, faz a né? coisa, ele que faz Acontecer, os cálculos, faz toda essa parte de que planejamento. viabiliza, né, Então, através de a cálculos. gente se completa mesmo nesse sentido, né? Claro, tem momentos que a gente pensa muito igual e na maior parte do tempo é isso, e tem momentos que tem, lógico, algumas divergências, mas que faz com que a gente cresça também. Eu sinto muito que vocês têm esse respeito mesmo, de ouvir o outro, pode até brigar, pode acontecer as discussões e tudo mais, mas vocês estão sempre escutando, sempre levando em Sim. conta. E eu acho E que esse é o segredo, Se não Vini. ceder, não vai não, para frente. não vai, Né? né? Então E tem que ter. vocês, fora da Smart Olfativos, vocês têm, quais são os hobbies de vocês? Vocês têm alguma coisa em comum entre os três? Não? Como é que Temos, funciona A gente isso? temos sim. continua Felipe é junto no final de surfista? Não. semana. Não. A gente tem O essa. Edu é, O por incrível Edu que é pareça. Eu surfista? tenho, Pois é. eu tenho cara, mas surfo bastante tempo, gosto, surfo menos do que eu gostaria, eu sempre falo isso, mas é um hobby que eu tenho de sempre. Gosto de futebol, eu falo que eu já brinquei e falei isso uma outra vez, que tem um desenho do Pateta, que o Pateta é o Pateta, né? Só que quando ele assume a direção de um carro, ele fica louco, né? Ele quer bater, brigar com todo mundo. Sou eu jogando bola. Acabou, volto a ser eu mesmo, calmo, e tal, mas é a forma de eu extravasar. E um hobby que a gente tem em comum, que com menos frequência também do que a gente joga tênis, né? Então Legal. eu comecei a jogar um pouco mais sério por conta do Felipe, que o Felipe Que o sempre Felipe já está jogou, lá na frente, já. tá no outro nível, mas eu tô correndo atrás. Então é um hobby comum e jogávamos juntos algumas vezes por semana, hoje menos, até por conta da correria, né? Mas por um bom motivo, pelo Reinaldo também crescimento. joga tênis? Não. Não. Ah, então é um hobby dos Dos três em três. comum. Mas Legal, hoje está um pouco encostado até pelo momento que nós estamos vivendo a empresa, né? Então, legal. Mas o Felipe falou que então vocês continuam no fim de semana, é isso? Continua. Na verdade, a gente tem bastante relacionamento aí em comum no final de semana, com as esposas, com os filhos. Ai, Então que a isso gente que é legal. legal, consegue né? As passar esposas um se dão pouco, né, bem, do as esposas. comercial. E outro hobby que a gente gosta bastante é o mundo motor, mundo de carro, eventos, Coisa carros de menino, né? antigos, né? Essas coisas aí a gente também É um outro, gosta é bastante. um outro hobby também, é, que eu acho que é bacana, é uma forma da gente fazer um relacionamento. Legal. Muito desse mundo do automotivo, a gente consegue trazer alguns resultados até para a empresa. A gente tem desses encontros, saiu grandes negócios, então Mas é hoje o que eu acredito muito nessa parte de Networking, ser né? empreendedor, é das coisas acontecerem mais fluídas mesmo, né? Então, tanto o relacionamento de vocês ser fora e vocês conseguirem ter essa parte de descontração, comemorar e tudo mais, como também os clientes mesmo, acabarem vindo dessa coisa do brincar, né, da diversão, de do ser algo mais lazer, do relacionamento. descontraído, não tão focado a negócio ali, todo mundo querendo ter ali, de certa forma, lógico, nenhuma empresa é filantrópica, De mas maneira visando nenhuma. só lucro, né? Então ali muitos relacionamentos foram construídos e hoje a gente tem grandes parceiros de negócio, mas que nasceu Que de vieram um final dali. de semana, de discutir, falar sobre carro, sobre uma paixão nossa e dali as coisas E acontecem. eu acho também que esse segmento, ele é um segmento que a gente trabalha mais feliz, né? Quando a gente está lá naquele mundo, né? Que ele estava de multinacional, aí o mundo
de banco, de crédito, de Exatamente. problema, esse é um mundo que traz para a gente uma satisfação no Porque trabalho do você dia a sabe que o que dia. você está levando para as pessoas é uma A coisa pessoa boa, né? reconhece, é uma coisa bacana. É E pra... aí a gente acaba falando isso com uma naturalidade muito grande no final de semana. Então a gente acaba divulgando talvez até mais esse negócio do que se eu tivesse ainda no mundo corporativo financeiro, eu divulgaria muito menos. Porque tem Sim, muito a menos a ver hoje, o mundo olfativo. em Qualquer qualquer pessoa que a gente lugar você conversar, o cara vai ter consegue. no mínimo um desse no banheiro, ou ele vai ter pelo menos um home spray. Então, o que a gente está falando é comum e normal. E aí a gente chega com um produto mais tecnológico, no caso das máquinas, um produto mais eficiente, no caso da qualidade das essências, que foi aquilo que a gente falou. A gente escolheu realmente parceiros multinacionais para que a gente tenha projetos bem desenvolvidos, né, que não atrapalham plantas nem animais, sejam hipoalergênicos, que então a gente consegue no nosso final de semana a gente consegue vivenciar o nosso mundo corporativo também. Que Então isso legal traz isso resultado aí. mesmo. Dando um gancho aí no que o Felipe falou, sobre a escolha dos parceiros, né, Mi? Eu acho que isso é fundamental, né? Construir essa rede de fornecedores é tão importante quanto a nossa rede de clientes e Sem dúvida, licenciados, se não né? tiver ali a tua base, da onde você traga confiança, daí não Exatamente. Nós funciona. tivemos essa semana, né, uma reunião na qual houve um relato de um evento adverso de alergia. Nós levamos o cliente na fábrica, né, para que eles entendessem localmente como era Como produzida que uma era feito. fragrância, os cuidados e os critérios que uma multinacional tem na produção de uma fragrância. Saímos de lá com uma situação totalmente revertida, resolvida e com muito mais confiança no cliente. Sim, Então isso é Se a importante, gente ter não essa tivesse um construção. parceiro nesse nível, talvez eu estivesse um pouco perdido. Como eu vou me defender? Né? Então, assim, a gente prefere como que vai trabalhar de uma maneira que a gente fique muito tendo confortável, né? certeza do que vocês realmente estão fazendo e trazer também essa conscientização para as pessoas que são essências para a máquina, né? Sim, São sim. próprias para a máquina e E como é que isso funciona. não é um discurso comercial, né, Miri? Por quê? Quando a gente coloca algo na máquina que ela não está equalizado, não está equilibrado para o equipamento, a gente tem alguns problemas. Primeiro é liberar uma outra fragrância, na qual foi feita toda uma escolha junto ao cliente, todo um briefing olfativo, toda aquela validação, né, com o cliente da fragrância. A partir do momento que aquilo foi, né, escolhido, e não é uma escolha às vezes Porque a fácil, dispersão é diferente, né? Quando você faz totalmente. um perfume de ambiente, você vai sentir ainda as notas de saída, meio E fundo, da máquina ela se solta não em for bloco, né? equilibrada, ela solta de uma vez só. Então, esse buquê, né, que a gente tem que ter notas de topo, corpo e fundo, na construção da fragrância, entendendo o sistema da máquina, isso ele vai estar presente. Caso contrário, vai virar uma salada de fruta. E aí muda totalmente o cheiro que você validou com o cliente quando coloca na máquina, mas não foi isso que eu aprovei. E E daí ele não aí consegue o objetivo que ele não, quer com aquela muda fragrância. totalmente. Um outro ponto é que às vezes libera colocar qualquer fragrância vai liberar uma substância que pode causar alguma irritabilidade nos olhos, na garganta, algum tipo de alergia. Por quê? A fragrância ela não está equalizada para o tipo de quebra que a máquina faz em nanopartícula. E o outro ponto fundamental também é o preservar o equipamento. Porque se eu ponho uma essência ruim, eu vou ter uma vida útil do equipamento muito menor do que hoje nós temos. Hoje, as máquinas que nós já temos no mercado, ele tem máquina de mais de 7 anos. Das primeiras que eu importei lá atrás, até hoje estão E que estão funcionando funcionando, porque perfeitamente. foi feito da maneira Estão adequada. usando uma essência de acordo com as especificações. E isso é um ponto importante, porque é um investimento, né? O cliente ele investe no desenvolvimento da fragrância, né? No próprio marketing olfativo, e de que forma que isso é colocado no ambiente é um outro cuidado. Porque daí os clientes ou pacientes dessas pessoas vão tá associando justamente aquele serviço, aquilo que está acontecendo. Se você coloca uma fragrância que não está funcionando bem, que não tem muito a ver com o local, tudo, ele vai estar trazendo uma percepção negativa Exatamente, é um gatilho, né? e Esse daí, tipo, gatilho, ele muda totalmente aquela experiência que a gente gostaria que o cliente sentisse no estabelecimento. sim, Seja comercial e residencial também. Quando você entra na casa de alguém, se você tem um perfume agradável,
Parece que a energia, o astral é parece que outro. alguém já está te abraçando, o acolhimento é outro mesmo, né? Ele E é um cuidado transforma. realmente que a gente tem com a parte de fragrância. Eu brinco assim, não adianta a gente ter uma Ferrari se eu colocar água no tanque, ela não vai andar. Sim. E tá mais do que comprovado que as fragrâncias, elas têm um poder muito grande no nosso emocional. Sim. Porque quando a gente sente o cheiro, ele vai direto para o nosso sistema límbico, que é acionado às nossas emoções. E uma das coisas assim que eu acho que é bom a gente deixar claro que embora as fragrâncias sejam sintéticas, mas elas também fazem esse efeito do bem-estar, porque as pessoas ainda têm muito essa confusão de que só o óleo essencial é que faz essa terapia do bem-estar, das emoções, e não. O óleo essencial aromaterapia é realmente uma medicina, mas você precisa inalar pelo menos por 5 minutos para aquilo cair na sua corrente Tem- sanguínea e fazer o efeito. Mas a fragrância, se você, por exemplo, se você tem uma memória olfativa de um bolo de erva doce da sua avó e de repente você sentiu, você não tem nem como, quero ou não quero sentir aquilo, não, o seu bem-estar Não dá para fugir não, disso. não dá para Aflora, fugir. Você vai sentir aquilo, você vai conectar com aquela tua experiência, com aquela cena, com aquela pessoa, com aquela sua memória. A gente fala que as pessoas tinham que cada vez mais criar o seu olfatório, a sua biblioteca olfativa, né? Então, assim, qual é o cheiro da minha casa? Qual é o cheiro da minha empresa? Qual é o cheiro do meu quarto? Para ir criando essas memórias cada vez mais, A gente tem principalmente nas evoluído crianças, bastante nisso. As pessoas já estão entendendo mais entendendo isso, do né? quanto que faz bem. Não é simples um cheiro. É um cheiro e que está criando uma identidade olfativa da minha marca. E isso é muito No sim. importante. nosso caso, nesse quesito, né, de criação, a gente vai até onde o cliente quiser. Então, o cliente diz qual é o budget que ele quer de investimento, ele fala o que ele está esperando da essência, né? A gente pode fazer essências naturais também, os nossos fornecedores também atuam muito fortemente nisso. Então, a gente vai fazer Inclusive, de só acordo dar um com parênteses, um dos fornecedores é líder na Em fragrância produção natural. de fragrâncias naturais, de matérias-primas naturais. e Que todos na Tem são essa França, opção também do só natural. Mas é isso, assim. Que bom que tem também no natural para quem quer o natural, mas que a gente entenda cada vez mais que cheirar é bom, que é cheirar faz bom, bem, e que a exatamente. gente tem que realmente dar mais valor, valorizar mais isso. Então, assim, precisa de um quadro de acordo com o ambiente, da cor, do tamanho e tudo mais, mas a gente precisa também ter A fragrância, sim. um cheiro que também represente quem é a gente, quem que é a nossa marca, quem é o local onde a gente está, né? Eu participei agora, há uns meses atrás, da ABF, Associação Brasileira de Franchising. E rodando, Miri, com pessoal de novos negócios, novos produtos, desenvolvimento, expansão de franquias, eu ouvi uma coisa comum praticamente de todos eles, né? E uma pergunta que eu fazia era o que vocês esperam de futuro, né? Como que é o futuro posicionamento da marca? O que, né, nós podemos, né, fazer juntos? Eu, como uma empresa de marketing olfativo, eu falo, tem muita sinergia. O que nós queremos, e isso foi comum de quase todos com quem eu conversei, levar a melhor experiência para o cliente. Então, o que você tem hoje quando entra numa loja de shopping, um café, você tem o visual da loja, que é praticamente o que eles oferecem, você tem uma música e você tem o cheiro. Então você está mexendo com todos os Todos os sentidos do ser humano. sentidos, é. Então, com isso, essa experiência, seja de compra, quando a gente está falando de uma loja, seja num consultório médico, odontológico, onde você tem que trazer uma calma, um relaxamento para o paciente, seja para uma concessionária de veículo, uma construtora, que é um dos grandes clientes nossos hoje, são construtoras, que são compras não impulsivas, consultivas. Então, naquele momento em que o cliente entra numa construtora, aquele perfume ele tem que estar muito equilibrado para que eu não estimule Seja muito demais agradável e nem acalme demais. Então, eu tenho que ter ali um equilíbrio muito grande. Então, tudo isso na composição, né, no nosso briefing olfativo, é levado está em muito consideração discriminado.
para poder entender qual é o perfil de público, o poder aquisitivo, o que se espera dessa fragrância, né? A Mas gente se faz vai. esse desenvolvimento muito bem feito, não é? O mercado costuma fazer alquimias, né? Pega um pouquinho dali, faz alguma coisa e fala, juro que eu desenvolvi para você, né? A gente já faz um trabalho um pouco Bem mais mais detalhado, né? detalhado de Então a gente construção da começa, só para fragrância. ter uma ideia, quando a gente vai começar um projeto, antes mesmo de começar o desenvolvimento, a gente vai fazer uma análise do que aquele segmento está usando no mundo. Como a gente tem amparo dessas multinacionais e elas operam, né, mundialmente, então é um hotel. O que hotéis desse segmento estão usando lá fora? Então a gente pega primeiro as referências internacionais, para depois juntar com o briefing que foi feito, Com o para criar público as daqui. amostras, o cliente avalia, faz a crítica se é de um jeito ou de outro, se aprova, e aí vai e volta. A gente tem projeto que demorou 2 anos para a gente validar uma essência, né? Então, assim, é É realmente com feito, muito E hoje cuidado e esse testado, muito projeto detalhe, validado. né? talvez seja o nosso maior cliente hoje, mas foram dois É um anos case de praticamente. sucesso, assim. Criaram uma persona, aliás, várias personas. E aí sim, nós tínhamos que desenvolver uma fragrância que atendesse todos os perfis de público. Não é só um perfil único. Você tem cliente que vai resolver conflito, tem aquele que vai ter uma experiência muito prazerosa, uma conquista de compra, e tem aquele que está indo só para comprar um Pra produto mais conhecer. simples. Então, é ter toda essa abrangência dentro de uma fragrância única. E Legal. todo esse conceito, Miri, é o que a gente vende para o nosso licenciado, ou seja, a gente ampara ele com informações, né, com Não é qualidade. simplesmente pega teu kit Não aqui, é. são É muito consultivo é, mesmo, e a gente treina esse cara antes, né? Ou seja, ele chega na empresa, ele tem um curso ele tem todo com um todos os treinamento. equipamentos, com todas as essências, né? A maneira como ele deve se comportar, de acordo com o que a gente entende que é o correto, de acordo com a experiência que a gente já tem. A gente conta case de sucesso de outros licenciados, a gente conta case de sucesso de projetos estruturados que a gente fez. E aí a gente acaba tendo até uma procura de licenciados de empresas teoricamente concorrentes, a gente já falou aqui, não que faça da maneira com que a gente faz, mas trabalha no mesmo segmento. Então a gente tem muita indicação para trazer gente, a gente tem muita gente que vem do mercado mesmo, mas que não está preparado, que foi aquilo que a gente falou, que foi o que impulsionou realmente começar o projeto de licenciado, que o Edu vivenciava ali na loja no dia a dia, era uma pessoa que chegava ali para comprar um produto e fazer dinheiro com Isso. aquilo, conseguir empreender, mas não tinha o conhecimento de contas a pagar, Vocês receber, querem fazer aquilo compra. ali dar certo, né? Aquilo ali tem que dar Exatamente. O certo, né? Não é sucesso é mais dele, é o um. nosso, né? Exato. E E quanto você mais A sabe. ele gente não vai produz, competir com o cliente, a gente É, está para ajudar o cliente, a gente é o braço do cliente para qualquer. do nosso licenciado, né? sim, então, e você falou essa questão de treinamento. Eu falo que o luxo nas empresas, assim, o atendimento de luxo, ele não é só no produto, naquela construção da marca, tudo. Eu acho que hoje o luxo dessas marcas é muito o treinamento desses funcionários, Sim. porque a diferença que tem quando você vai num hospital de uma categoria inferior e um hospital, por exemplo, de uma categoria superior, você vai perceber que as coisas são muito parecidas, mas o atendimento das pessoas claramente aquela teve um treinamento e essa teve um outro tipo de treinamento. Então, o fato desses seus licenciados já passarem por esse treinamento, eles já vão ter um outro tipo de Sim, sim. atendimento, eles já vão estar muito alinhados com os valores, com o que realmente a Smart Olfativo quer passar para E os eles são clientes, muito né? diferentes um dos outros, né? Então a gente tem aquela pessoa que está vivendo o mundo da perfumaria e que identificou que aquilo pode ser uma oportunidade, porque a venda através de máquina ela gera a recorrência de compra de uma essência homologada que funciona. Então ele acaba ficando livre para correr atrás de outras oportunidades, enquanto ele estava todo mês correndo para vender, né, aquele frasco com aquela essência que o cliente Sim. pode comprar em Em outros outros lugares. lugares, Então mas ele já eles tem começaram a aquela. perceber isso. Então a gente tem desde um público que acabou de perder um emprego, tem um valorzinho ali que recebeu de rescisão, e aí seria a coisa mais barata e mais prática dele entrar no mundo, né, olfativo, até as pessoas que já trabalhavam. A gente tem até empresas estruturadas, né, com lojas, com estruturas, mas que a gente está por trás. Vocês Muitas vezes trazem as para um pessoas outro nem sabem degrau, que a né? gente está por trás, e não é o nosso papel divulgar quais são as grandes marcas que a gente está por trás, mas o processo acaba sendo bem
vai de 8 a 80 mesmo, né? Então a gente consegue atender qualquer tipo de público com qualquer tipo de licenciado. E nesse momento, né, de ter uma gama de produtos maiores, nasceu a Ferromê. Porque o nosso foco principal era o equipamento, porém, um hotel que tem lá no seu lobby uma máquina fazendo toda a perfumação do lobby, mas existe uma Como fazer em necessidade cada de quarto, levar né? para os quartos uma água de tecido para borrifar na cortina, na roupa de cama. Então, dessa necessidade de alguns clientes, de alguns licenciados, trazer para nós, mas eu preciso que tenha também um difusor de Um vareta para o outro tipo lavabo, de produto para. uma linha complementar. E aí nós criamos então a Ferromê. Então hoje a Ferromê ela é a divisão de fragrância da Smart Olfativos. Então toda a parte de linha complementar. E aí sim, temos sabonete líquido, difusor de vareta, home spray, vela, E de água todas. essencial, E são as mesmas essências as que tem as. mesmas fragrâncias. Agora, deixa eu perguntar. A gente está falando muito dessa questão do marketing olfativo, de hotel, de identidade olfativa, mas hoje hoje a gente percebe que nas empresas, para ter um potencial maior dos colaboradores, eu sei que tem que ter toda uma atenção muito de onde colocar a fragrância, tudo, mas vocês já estão tendo essa demanda dessas empresas para o perfume, inclusive para o próprio desempenho dos Sim. funcionários nessa parte mais de Nós bem-estar? temos um case que aí eu posso falar, é uma escola de robótica. Qual que é o perfil da escola? São adolescentes, né? São jovens que saem da escola normal e vão para essa escola de robótica fazer um Projeto curso de. complementar. Você imagina que a criança estudou a manhã inteira, almoça e vai para a escola de robótica. Então a tendência, ou a probabilidade desse jovem ter sono é muito grande. Então no desenvolvimento da fragrância, a gente colocou que eu digo a casa de fragrância, junto com o perfumista, junto com os estudos, notas canforadas, que Legal, para poder dão, dar uma dão despertada. esse up, essa Traz uma concentração sensação melhor. de dar uma despertar, porque é isso que eles buscam, Uma não atenção maior. simplesmente perfumar a escola, e sim ter um efeito terapêutico ligado à aromatização. Tem uma Então isso fábrica já no é, já é que comum. já tem uma fábrica no Japão de veículos que eles usam uma essência uma fragrância de limão para dar essa Foco. focar justamente quando tem aquela parte das peças menores. Um outro case também, hoje nós estamos dentro de uma rede de postos de gasolina espalhadas em São Paulo, em algumas cidades do Você sabe Brasil. que cheiro de gasolina é interessante porque a gente fez outro dia uma pesquisa para saber. E tem gente que odeia cheiro de gasolina. E tem gente que gosta muito do cheiro de gasolina, A gente gosta. né? Então, justamente porque está atrelado à experiência que tem. Então, tem uma pessoa, por exemplo, no grupo que a gente estava, que gosta muito do cheiro de gasolina, eu particularmente também gosto. E a gente perguntou, mas por quê? Ela falou assim, porque me dá uma sensação de liberdade, uma sensação de eu estar indo viajar, de eu estar indo para algum lugar. Então, assim, eu gosto, me relaxa o cheiro de Tem um gasolina. efeito, né, É, indireto ao próprio cheiro. E exatamente. essa rede de postos, Miri, ela é primeiro local que você vai quando você para num posto, numa estrada, é no banheiro. E Sim. aí sim, o banheiro, faz parte da rotina ter o banheiro perfumado, porque a experiência que esse cliente tem quando entra num banheiro de limpeza, né, de um ambiente familiar, vai levar com que esse cliente consuma na loja. Sim, porque ele Vai vai dar percepção de segurança para ele, né? de Porque limpeza, de um se o ambiente banheiro está limpo, limpo, a comida comida também boa. está sendo Exatamente. feita com Então, é um higiene, com outro limpeza. case também que a gente tem aí há algum tempo já nesse segmento. E assim, nós fomos a única empresa convidada por esse grupo a dar uma palestra para falar da importância Da da perfumaria, da programação fragrância. das marcas, de ter isso funcionando de forma correta. Então, para a gente foi um orgulho muito grande, porque imagina quantas empresas fornecem para essa rede. E nós fomos a única empresa fornecedora a estar presente num evento corporativo
que foi uma convenção para falar justamente da importância. Porque eles enxergam essa seriedade mesmo que vocês têm com os equipamentos e de que a fragrância funcione. Não é uma venda de máquina, né? Sim, É sim. uma Que foi venda mais da uma coisa que demorou experiência. alguns meses para a gente Para conseguir chegar, chegar, porque ele queria fugir um pouquinho do que normalmente se Que encontra em tem em banheiros. banheiro. Então ele Uhum. queria, e aí nesse caso foi desenvolvida com tecnologia anti-odor, né, para encapsular as moléculas de mau cheiro, criar uma experiência mais expressiva, né? Então a gente consegue não só trazer um cheirinho, mas existe uma tecnologia para combater o mau cheiro, né? Então, Interessante. dentro Tudo da rede, a gente tem, né, vários tipos de estudos, né? Então, a gente também tem um produto, por exemplo, que a gente usa bastante no segmento da saúde, que ele não tem cheiro, ele é inodor, mas ele traz proteção para o ambiente. Então, ele Que interessante. vai Conta um pouco conseguir mais disso daí. combater fungos, bactérias e vírus. Então, ele é um produto para tratamento do ar. A Então, base de serve nanoprata. Que usa nas máquinas. nas máquinas. A máquina libera essa nanoprata no ar, essa partícula de E ela te traz nanoprata. uma É. proteção Tanto é de. que esse produto ele é Científica aprovado mesmo, né? pela Anvisa como um cosmético, de tão seguro que é. Então não existe problema em inalar isso. Então tem toda uma aprovação da Anvisa. Essa nanoprata, essa partícula de nanoprata no ar, ela inibe a parte transmissível desses vírus e bactérias. Entendi. Então você transforma um vírus ativo em algo inativo, né? Isso pode ser usado, por exemplo, num quarto de uma pessoa que está com uma imunidade um pouco mais baixa, alguma Sim, coisa sim, assim, para esse pode. tipo de é aprovado proteção. pela Anvisa, inclusive. Até como em clínicas, num ambiente onde as pessoas entram e tem ali um ambiente um pouco mais infectado, Sim, né? E nós temos um equipamento que ele libera são dois reservatórios. Porque neste produto ele está aprovado sem nenhuma fragrância. Então eu não posso misturar nada, porque Não existe o corre risco risco. de eu inativar a parte que eu quero da nanoprata Protege. ativa. entendi. Então a gente não recomenda e não mistura a fragrância ali. Então eu tenho um equipamento que libera duas fragrâncias, dois produtos. Um Um é pode ser o Silver Queen, ou a como é que base de chama? Prata? nanoprata, né? Nanoprata. E o outro é a fragrância escolhida do cliente. E essas programações elas são distintas dos dois lados da máquina. Tá, Eu um posso acontece controlar num A momento e e a outra controlar B, Ou simultâneo. ou simultâneo. Na verdade, que o não cliente tem que problema decide. Nenhum se problema. estiver Depois que ela saindo ao sai, mesmo a tempo. nanopartícula ela vai se movimentar pelo ambiente. Legal. E aí, entrando um pouco no equipamento, toda a programação é feita por um aplicativo, então todas as máquinas é feita, toda a programação, É tudo pelo aplicativo. tudo Mas aplicativo. me fala antes, a Smart Olfativos, de onde veio esse nome? Porque agora para mim até é muito mais claro, Smart Olfativos, até porque vai além da fragrância, né? Vocês têm essa Soluções questão olfativas. da parte olfativa. Nós nos consideramos uma empresa de soluções olfativas. Entrando, né, um pouco mais Tá, de como nós nos posicionamos no mercado, Miri, nós somos gestores de marca. Então, tá. nosso papel é fazer gestão da marca, para que os nossos licenciados tenham sucesso no resultado final. Tenho Toda a o parte respaldo de vocês para exatamente. que o negócio dele dê certo, Todo ele esse consiga tiver. back-office, como o Felipe já falou, parte de recebimento, envio, logística, emissão de nota fiscal, a parte de pagamento de tributo, tudo isso É é como se dentro da nossa operação. se o licenciado de vocês realmente tem um escritório ali trabalhando Fizesse a para parte ele. boa, que é vender. O resto a gente faz para ele. Toda a Maravilha. parte de pós-venda, assistência técnica, quando eu falo que as máquinas, ó, pela quantidade de equipamento que a gente vende, o N de problemas que a gente recebe é insignificante. Eu falo que é desprezível. Porque você já tem tudo muito preparado, Tudo né? muito mapeado. Então, mas toda a parte, quando precisa de assistência técnica, é conosco, é dentro da nossa estrutura, quer dizer, não é que o cliente ele vai sair caçando aí uma oficina, uma assistência técnica para Vocês resolver, mesmos que cuidam nós disso. mesmos é que cuidamos. Antes da gente entrar de como é que funcionam as máquinas e tudo mais, acredito que até hoje vocês tiveram alguns aprendizados, alguns perrengues aí nesses anos. Tem alguma coisa aí Muito. para contar pra gente, assim, dos Tem. bastidores, que olha, aconteceu assim, a gente aprendeu e por isso hoje a gente faz dessa Acho que o forma? começo, né? O começo é sempre um aprendizado, né? Então, a gente coloca uma determinada essência no equipamento e vê que ela não tem performance, porque a gente começou errado. Às vezes você acerta até no cheiro,
né? Pô, é isso que eu queria. Mas quando você vai olhar, o consumo está insano. Aquilo acaba em uma hora, era para acabar em 10 dias, 15 dias, um mês. Então, todos esses ajustes a gente fez com muita calma, validando todo o processo para conseguir chegar no que a gente entende que é o normal, que é o coerente. Porque a máquina ela tem que ser atrativo para o cliente, né? Ela não pode ter um Financeiramente, né? consumo absurdo, porque senão acaba não ficando atrativo. Então a gente passou, no começo a gente teve realmente bastante De trabalho para entender as adequar, mas a fragrâncias. gente fez esse trabalho antecipadamente. Eu Tá. não comecei a fazer e errar no cliente para depois ir consertar. A gente demorou acho que quase 8 meses para fazer, assim, ó, o Para ter a fazer primeiro primeira linha, lançamento para né? um cliente mesmo foi 8 meses de trabalho com zero receita. Tá na hora, chegamos no que a gente quer, tá estruturado, Podemos colocar na rua. vamos colocar, né? Assim, e que não é o que acontece normalmente. As pessoas começam a mexer, né, no cálculo ele andando. É, Ali a gente tinha esse tempo, porque a gente estava na pandemia, a gente estava estruturando a operação, né? A gente estava envelopando todo o projeto. Então, graças a Deus, a gente conseguiu começar e aí o nosso nível de erro nesse sentido foi muito menor. Mas legal. até hoje tem ajustes. Sim, imagino Tem que sim. ajustes, né? Porque a gente tem uma divisão de aroma também, né? Que não é só a fragrância, a perfumaria. Nós temos pipoca, pão fresco, churrasco, hortifruti, bolo Chocolate, de cupcake, panetone. chocolate, café, Vocês induzem as pessoas a ao que comer. vocês querem, né? Não, mas é Vocês verdade. levam as pessoas para onde vocês querem. A gente tem uma rede de supermercados no interior de São Paulo que sexta-feira, 4h30 da 4,5. tarde, começa a liberar cheiro de churrasco. Então você entra no supermercado, parece que você está Quantidade de carne que numa deve vender é churrascaria. enorme. E estimula a carne e os apetrechos para churrasco do final de semana. Pãozinho de alho. A cerveja, o pão de alho, o queijo, a grelha. Então, tudo isso, né, desperta a vontade de consumir. Então, nesse mesmo supermercado, na quarta-feira, que é o dia do hortifruti lá, da feira que eles chamam, é o cheiro daquele. Parece que Legumes, está entrando frutas. numa feira de rua com aquele cheiro Que de muita gente hortaliça deve e estar tal. vendo isso e não sabe que é a gente que está por trás, mas nós estamos numa rede, ó, hoje, atualmente, com o cheiro de chocolate para impulsionar a Pelo venda do Oxipar. funcionamento. Sim, sim. Ou seja, eles manipulam a gente o tempo todo. E é incrível, porque assim, a gente ouviu do próprio gerente de marketing, né? É uma grande rede espalhada no Brasil inteiro, e um período que mais se vende é a Páscoa, comparado com o Natal. Sim. Então, essa experiência de levar o cheiro de chocolate para os clientes foi muito bacana e realmente causou um efeito Não, não tem como você Positivo. sentir de o cheiro, não aumento tem de como você compra, não ter vontade, né? de comprar E um eu ia falar chocolate assim, vou também. entrar com o nariz sem respirar, mas não tem como, né? A gente Não, tá respirando o tempo todo, a gente É, vai sentir o cheiro mesmo, né? na nossa sala de reunião do escritório tem lá um trecho do perfume que fala, né, que a- como que é, sentir o cheiro, o olfato, ele é irmão da respiração, você Você não não consegue consegue ficar sem ficar sem respirar. Então, respirar. você sabe que meu filho, há poucos dias atrás, ele falou assim, mãe, que ele tô com tanta vontade de comer um chocolate. Eu falei, mas eu acabei de colocar um chocolate em cima da tua mesa que você estava jogando. Ele falou assim, não, mas você não tá entendendo, eu tô com vontade de chocolate a nível Páscoa. Ah, Falei, que não é entendi. Mais Não, chocolate, mais cheiro de nível chocolate. Páscoa é muito mais. é uma Imagina fase, se ele né? entra nessa loja com cheiro de Não, pronto. ele Não. vai te dar uma despesa, um ovo de Páscoa. Mas você sabe que uma vez também estava na Argentina, assim, na rua, assim, em uma rua bem movimentada, mas eu senti cheiro de doce de leite. Eu falei, nossa, tipo, onde que tá essa doceria? Onde que tá essa... Era uma loja de produtos e tinha o O spray spray de liberando. doce de leite, mas era assim, um cheiro de doce de leite muito fiel. Se fosse aqui, teria sido a gente. A gente fez um A gente Da projeto fez um Havana, projeto, desse da na Havana. Havana na época, que Era era um um chocolate, era um ponto. café com doce de com leite. doce Eles de... tinham, eles queriam alavancar a venda do pó de café. Eles Ah. servem o café às E o pessoas. cheiro do café, a gente fez um. Eu participei de um projeto também que precisava do cheiro do café coado. E esse cheiro é É difícil, porque difícil. existe o cheiro do café torrado. Sim, A mesma coisa, um outro desafio, que era o cheiro de bolo fresco. Porque pode ser um bolo de chocolate, um de cenoura, um de baunilha. Então nós conseguimos fazer um cheiro de bolo.
Então Olha que tem lá uma delícia. fragrância que parece um bolo saindo do forno. Que O tá numa retorno de efeito. sorveteria esse, que É. porque na verdade ele quis trazer aquela referência daquela casquinha feita na hora, né? Hum, Então tem essa referência lá Porque também. Vai o super bem. diferencial desta sorveteria é a é a casquinha casquinha que eles fazem que na fazem na hora. hora. Então vem aquele cheiro da massa, do bolo sendo Eu tenho certeza que quem está assistindo esse podcast agora, se for passear no shopping, vai ficar questionando procurando se é se é verdade cheiro ou não. mesmo, Ah, o que que é, o que o que pão também. fresco, né, Miri? Hoje, né, as padarias, o forno, muitas vezes nem estão na padaria. Estão em outro ponto, em outro local. Mas aquele cheiro Mas de o cheiro do pão pão fresco tem que estar. fresco, E é não equipamento. tem como você entrar numa padaria realmente ter cheiro de pão fresco e você não Não comprar o comprar pão. Não pelo menos tem, 5 pãezinhos, né? na meia dúzia. É. Nós Mas temos isso é uma experiência que a gente também leva, que é o cheiro do pão fresco determinadas horas do dia, a Para máquina libera acionar a para poder venda estimular. Porque a padaria, ela não ganha dinheiro vendendo pão. Não, Ela ganha é vendendo o presunto, complemento. o queijo com pão A fresquinho. gente tem outros projetos estruturados que é um orgulho para a gente, porque a gente acaba resolvendo a vida do cliente, né? Então a gente tem um que é uma fábrica de embutidos, e ela, uma vez por semana, ela coloca os queimadores para funcionar, condomínios de alto padrão na região, e eles estavam ali meio que correndo o risco de perder até a licença de estar naquele local. E aí nós desenvolvemos uma essência, né, um produto americano, no smoking, que combate, né, a fumaça, trazendo uma experiência um pouco melhor, né, de limpeza. E a gente conectou uma máquina, a nossa maior máquina, né, a nossa Pro 1500, que é bem agressiva nesse sentido. E aí ela é colocada junto com isso e resolveu o problema dessa Uau, empresa que estava correndo o risco de ter que sair dali, É o né? cheiro de mato, de terra molhada, aí libera junto na chaminé, e esse condomínio, então ele nem parou sabe mais o De que reclamar no nível que que reclamava. A tem. gente tem projeto de estacionamento no subsolo, onde naturalmente você vai sentir um cheiro do monóxido de carbono, do escapamento do carro. Sim, Desenvolvemos uma essência para combater esse tipo de cheiro. E aí, na área VIP do estacionamento, nós temos equipamento trazendo uma experiência olfativa para aquele com cliente que muito está mais ali aguardando. bem-estar. Então, assim, o nosso mundo olfativo ele vai até onde, exclusivamente até onde o cliente quiser, até Ele onde ele vai nos desde permitir. resolver aquela questão do problema até trazer um benefício ainda maior da fragrância, Desde o do bem-estar. residencial até o comercial Até a do alto indústria segmento. mesmo, né? Exato. Até a parte da tem indústria. algumas essências que têm essa tecnologia de neutralizar o mau cheiro. Então tem uns escritórios na Marginal Pinheiros, e o Rio, às vezes, ele solta um Não cheiro tem. de Alphaville também tem alguns Também. residenciais que tem que isso, tem o né? Que tem cheiro, esse tem um rio que problema. passa ali atrás. Então, em Alphaville a gente tem um caso também legal que eu vou É bem contar. legal isso. Ah, então, esses escritórios, eles queriam que uma fragrância, além de perfumar, neutralizasse o mau cheiro. E a gente conseguiu também com esse Tecnologia. poder, que essa De tecnologia que a fragrância neutralização. tem de encapsular o mau cheiro. A gente nunca fala que elimina o mau cheiro, né? A gente consegue neutralizar. Em Alphaville, também tinha uma empresa que tinha um problema sério com o pernilongo, porque estava próximo de uma mata ali, aí nós desenvolvemos uma essência com citronela. Aí nós colocamos com máquina e realmente E funcionou. 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 O cheiro, acho que repele, né, o mosquito lá e a empresa até hoje usa a citronela, né, nas máquinas ali. Que O mundo interessante. pet, que hoje está cada vez mais na moda, né? A gente tem algumas essências para esse tipo de aplicação, né? Então ele vai Quando diminuir você aquele cheiro tem de gato e cachorro. Então ele tem essa mesma tecnologia, mas adequada para isso. para especificamente para esse cheiro de Tem para gato e bebê, cachorro. exatamente para bebê ou para crianças pequenas. Então tem uma exclusivamente para isso. Então assim, a gama de produto, hoje eu tenho uma linha imensa e o que eu não tiver dá para a gente Vocês desenvolver, conseguem seja o que criar. for. Que legal. Agora me conta então um pouco de como é que funciona essa máquina, para depois Vamos lá. a Mas, gente mas aprender antes sobre a eu quero ferramenta. contar uma novidade aqui para você, em Você já quer primeira contar a mão. novidade Ah, eu já antes quero. do. Porque a máquina, a gente vai falar demais, eu tenho medo Então de me conta um perder. pouco da ferramenta Da Ferromem. A Ferromem nasceu antes. nessa necessidade de ter essa linha complementar, principalmente para esses hotéis, E é toda a lojas, linha completa e tem a fragrância é de ambiente, tem sabonete toda a linha. líquido. Difusor de vareta, home spray, sabonete líquido, vela
e água de tecido. E se a pessoa não tem a fragrância, A se ela marca, quer criar também, também a vocês gente cria, criam também. inclusive com o apoio da nossa agência de marketing, no desenvolvimento de layout, de logomarca, rótulo, que tipo de frasco, toda essa consultoria a gente dá também dentro da empresa. E o cliente vem com uma ideia e sai com um produto já tabulado na cabeça dele. Legal. Agora me conta, você não está conseguindo Não segurar? tô, não Então me tô. Não, mas conta antes dele Vamos contar segurar um pouco essa aqui o novidade que a Edu Não gente, para aí. contar, que a né? gente está, né, Eu nem sei se era o momento, mas eu vou Vamos tentar falar. aproveitar o só falar rapidamente, só para não ficar assim, né, não deixar de falar do que a gente estava falando das máquinas, tá? Mas de uma maneira bem resumida. Então, a máquina ela funciona através de nanopartícula, que é uma névoazinha muito seca. Os equipamentos são controlados por um app. Vou ligar uma aqui, ó. Esse aplicativo é gratuito, então você pode baixar, seja Android, seja iOS, e ali você faz toda a gestão de consumo. Que horas a máquina liga, que horas que ela desliga, de quanto em quanto tempo você quer que ela trabalhe, quando que você não quer que ela Você trabalhe. não tem um gasto de Então essência a gente consegue desnecessário. estruturar, né, Ok, dependendo aqui, do ó. movimento do cliente, uma grade onde em alguns momentos ela trabalha mais forte, em alguns momentos mais fracos. Então a gente consegue também ajudar na questão do consumo, né? Então a gente deixa a experiência de acordo com o que o cliente quer e ao mesmo tempo tentando gerar o menor consumo possível. Às vezes parece que a gente está meio jogando contra, né? Que a gente quer que ele consome, mas não. A gente quer que ele perpetue. Então, assim, tem Sim. que ser alguma É coisa a que questão da fique confiança realmente mesmo. bom. E é isso que a gente tem feito bastante. Aí, dentro dos equipamentos, a gente tem desde o pequenininho para o carro até um muito grande para um ambiente corporativo e etc. Para um evento, Máquinas que vão alguma de coisa assim. 40 até 1.500 metros quadrados. E sendo que no mesmo ambiente você pode, um evento muito grande, você pode usar Pode máquinas em distribuir. diferentes pontos. Esse estudo, né, da planta, até nós fazemos, porque é entender a melhor relação custo-benefício. Não adianta se eu tenho um espaço de 800 metros, coloco uma máquina muito grande na entrada, onde naquele ponto eu vou ter realmente uma perfumação muito presente, até além, e lá no fundo da loja não vou conseguir perfumar. Então a gente avalia ar-condicionado, altura de pé direito, fluxo de janela, caso tenha, fluxo de cliente, aonde que é importante ter esse ponto para que o cliente tenha essa experiência, essa percepção olfativa. Então a gente distribui dentro de um ambiente, né, alguns equipamentos considerando essa melhor relação O custo-benefício. espaço, o número de pessoas, o propósito Aonde que que a eu pessoa quero. passa, porque o que eu falo que é mandatório, né, Miri? Essa primeira experiência quando foi o começo da conversa, quando eu entro, quando eu coloco o pé naquele local, eu quero já sentir o Quero cheiro. já ser Que é mais impactado. complexo do que parece. O mercado trabalhista, quantos metros quadrados tem? Então, manda essa máquina e vai dar Não é certo. bem Não, assim. é Que bem variável. é como O muitas mercado vai empresas ser. trabalham. Vendem a máquina de acordo com a metragem ou dizem que atende tantos metros quadrados. Não é só isso. Tem um monte de fator que faz que isso funcione bem ou realmente não funcione. E, claro, atrelado, nós já falamos, até nos estendemos aqui, sobre a fragrância. Não adianta você ter uma máquina se você não tem a fragrância condizente. E eu sou prova disso, porque bem no começo também, de quando eu estava iniciando, eu lembro que eu tinha uma academia que tinha um desafio lá, e eu falei com eles, e eles falaram assim, não, a gente vai até aí. Eu falei, mas como você vai vir até aqui? Não, eles foram até lá e viram realmente onde era melhor para colocar a máquina, qual que era a melhor essência, eles deram toda essa Eu lembro esse dessa visita. amparo, E todo esse dali, amparo, porque era uma coisa assim, que eu estava começando, ainda não sabia muito se é para cá, se é para lá, tudo mais, mas consegui atender o cliente e super eu lembro bem de nesse outro sentido. cliente que nós fomos juntos lá atrás, que era uma Ciclo loja de de bicicleta, né? bicicleta Que eles também, que foi queriam um cheiro de para. natureza ligado ao tipo de esporte, né? Que era uma Foi loja muito de legal bicicleta também. Na De Faville? rua, Aí seria um de. carro, Na É, Faville? Tá com a da gente até família. hoje. Tá com a gente até então, hoje. eles, assim, Então você são vê, clientes que pode, perduram, né, Miri? funciona, né? E aí, falamos da Vai, novidade ou não? vamos. Mas não se Tô me aguenta, coçando toma um aqui. golinho de Vou água. tomar, vou respirar. Gente, Bom, eu tô super feliz deles virem aqui contar essa novidade para vocês no nosso primeiro episódio do Papo de Perfumaria. Antes de você contar a novidade, Perfumares é a nossa patrocinadora aqui do Papo de Perfumaria, que é uma escola onde um dos cursos é o brand olfativo, que você aprende justamente de como utilizar melhor essas fragrâncias nas máquinas, entender mais disso tudo que a gente ouviu aqui desses cases,
mas com mais profundidade, lógico, são 2 dias de aula, com experiências, com cases, e logo, logo a gente tem uma data aí para vocês. Mas conta aí, Du, Bom, então. isso é pra gente, né? Eu falo foi um sonho, né, conquistado. Quando nós formamos a empresa, nós não imaginávamos que o crescimento fosse da forma exponencial que foi. Então, hoje nós temos um escritório muito próximo daqui, praticamente 2 salas comerciais. A empresa nasceu em 2 salas comerciais. Logo depois, com um pequeno depósito, mas logo depois a gente precisou de mais 2 salas comerciais nesse mesmo imóvel. E hoje, isso ficou muito pequeno pela quantidade de projetos, de Maravilha, quando chega assim. quantidade de clientes que nós atingimos. Então, nasceu aí um desafio de buscar um local, né, dentro da nossa região, para que não ficasse muito distante, que comportasse toda a nossa necessidade. Então, qual é a nossa necessidade hoje? Receber o cliente, receber os licenciados, ter uma estrutura interna para os nossos colaboradores. Somos uma empresa enxuta, de poucos colaboradores, praticamente hoje a empresa tem 4 funcionários, mas que tenha um pouco de conforto, junto um Pouco não, né? departamento. Não, sim, mas porque o nosso grande negócio está no licenciado. Sim, ó, Então, Então, mas o seu licenciado tem conforto quando ele vai tem lá. conforto, Ele, sim, a sim. maneira que ele é recebido, realmente, assim, é com muito conforto e com muita Com muito informação. carinho também. Então, nós precisamos de um ambiente maior para que a gente comportasse tudo isso e os planos futuros que nós temos com a empresa. Então, eu tenho que ter ali a nossa logística próxima, né, sob o nosso Estoque. olhar, nosso estoque, o nosso operacional, né, toda a parte de desenvolvimento, o que a gente chama de centro criativo ali também, para que a gente possa atender e mostrar para o cliente tudo que a gente falou. Olha, tá aqui, ó, você tem uma ideia de um produto, ele vai ficar assim, mais ou menos, tal, para ter aquela forma de mostrar, olha, Uma isso aqui, solução ó, integrada no sentido tudo no ambiente só. da olfação, né? Da perfumaria e Ligados olfação. a marketing olfativo e perfumação de ambiente, seja de forma residencial, ou comercial, ou profissional. E conseguimos um imóvel, então a novidade é Então essa, quer nós estamos dizer de mudança. que Smart Olfativo está de mudança, de Cresceu. A casa Smart, nova. ela está saindo hoje de 120 metros quadrados para um espaço de mais de 600 metros quadrados. Uau, que E o que é maravilha. legal? E nesse espaço, nós vamos conseguir levar a nossa linha de produção também, que hoje nós fazemos com o terceirista, Então é tudo ali mesmo, vai ser assim, o tudo teu licenciado, sob ele o vai ter o nosso olhar. treinamento realmente de A a Z, Fazer. né? E aí vem os parceiros, no qual a Perfumares está Ai, eu convidada a nem ia ser. contar Mas essa então, mas é uma outra, parte. eu acho que aí Não, é uma mas já vou outra. aproveitar e vamos contar também. Então, nesse espaço, nós A gente vamos ter está alguns muito feliz. parceiros, entre eles a Perfumares, onde vai ter lá um espaço para treinamento. Tudo que a Miri comentou aqui, a Porque é gente um quer levar para espaço lá. mesmo de onde vai encontrar toda a solução integrada É a realmente, inovação porque vai ter 360 que a gente fala, né? O cliente porque entra lá, pergunta o que que a não gente vai vai ter. Vai ter, conseguir tudo vai ter ali. envelopar e entregar um negócio pronto para ele sem depender de terceiros. A gente vai fazer Quer conhecer full, sobre vidraria? Vai ter ali, Vai ter válvula vai tudo. ter ali, tudo. as essências, vai ter como experimentar uma quantidade enorme de Tudo na mão, tudo essência, fácil, sem precisar correr até o de depósito, pegar, para como entender é como é hoje. que funciona essa parte da industrialização, do registro de Anvisa, vai conhecer como que é a criação de uma fragrância, porque a gente vai estar lá e a gente Exatamente. vai ter esse espaço da criação com os perfumistas. Então, realmente, assim, é um espaço onde vai ter toda É o essa nosso sonho, é solução. tudo aquilo que E é nós o primeiro imaginamos. no Brasil, É o primeiro. Nesse realmente, modelo eu não que conheço a nenhum outro. gente. Na verdade, toda a nossa dor nesses últimos anos, né? Então, assim, eu preciso mandar para um terceirista para envasar. E aí não cumpre prazo, e aí ele dependeu de um produto que não chegou, e aí vira aquele, né? Vai escalonando o problema. Então a gente começou a ver que os pequenos, principalmente, eles têm muita dificuldade de ter um parceiro que faça o trabalho bem feito E para tem. volumes pequenos, né? Então foi aí que a gente teve a ideia, falou, não, nós vamos investir
Nós vamos criar essa operação e entregar tudo que o cliente sonhou, independente de ser um volume pequeno, porque no macro a gente vai conseguir ter um volume grande. E o pequeno Sim, hoje, Miguel, é o grande do amanhã, é o isso é grande da fato. manhã. Não é um jargão aqui, mas é uma verdade. Ninguém Nossa, começa grande, quantos que a né? gente conhece que começaram pequenos, começaram até de uma forma artesanal e hoje está tudo industrializado. E aí, então, assim, é, quanta gente que está podendo ter a oportunidade realmente de De trabalhar, começar, né, exato. de fazer esse E trabalho. quantos que tiveram uma oportunidade, mas talvez não cresceram por não ter uma empresa parceira que apoiasse olha, Sim, vamos junto. Porque é o que eu sempre acreditei, o Felipe compartilha dessa mesma ideia e o Reinaldo também. Se eu tenho sucesso, se eu cresço, você cresce. Não adianta eu crescer e o meu parceiro de negócio não. Não tá, algo não está certo só aqui. eu querer ganhar, Exato. né? E que, É, infelizmente, é o que muitas empresas, olha, lucro, quero vender, lucro, né? lucro, É. lucro, lucro, e nós pensamos na sustentabilidade do negócio. Então, essa mudança para esse espaço maior é para que a gente tenha, lógico, um controle maior na operação como um todo. Então, aquilo que foge um pouco no atual momento do nosso olhar, hoje vai estar Vai estar embaixo do tudo nosso aqui. nariz ali. Gente, o espaço está ficando lindo Estamos mesmo. investindo, mas com muito carinho. Vamos ter um lounge para receber, vai ser nem que seja para bater papo, falar de outros Quem que não gosta de um assuntos. papo de perfumaria? Vamos ter lá um olfatório com algumas novidades que eu acho que no momento É. oportuno vamos falar, mas temos uma grande parceria aqui com uma casa de fragrâncias que vai ter lá uma linha de Não, não tem, fragrâncias. realmente assim, a quantidade de fragrâncias para, principalmente nessa área de ambiente corporativo, não, assim, não tem como. Realmente vocês estão abrangendo assim, uma quantidade, uma diferenciação muito grande das fragrâncias, né? E Então, eu acho que essa agilidade no processo me é um diferencial. Porque hoje, num processo normal, quando é um desenvolvimento, e não simplesmente uma mistura, um blend, né? Ele demora 60 dias ou até sim. mais, porque é um desenvolvimento. Quando nós temos uma possibilidade de ter uma linha lá de algumas Já boas está ali fragrâncias pronto, você vai prontas, encontrar alguma coisa que. codificada, a partir do momento que o cliente escolhe aquela fragrância, eu tiro aquilo do mostruário e Já passa a está ser tudo. exclusivo da Perfumares. Então eu Eu falo consigo realmente assim, ter é o uma agilidade. primeiro lugar aqui no Brasil, não sei se em outro lugar tem assim, mas que tem todas essas soluções realmente E assim. aberto eu falo, é um espaço aberto para receber pessoas. Lá nós vamos ter um showroom de vidro, de válvula, das fragrâncias, dos equipamentos. Nós vamos ter a loja Ferromé, um outro projeto importante. Então, hoje, o licenciado que quer algo a mais, ele tem condições de criar uma loja Ferromé com toda a linha de produto, com as fragrâncias que a gente orienta, ou que ele também queira ter. E de forma modular, né? Ele não precisa É, comprar tudo, ele Tudo. pode fazer de acordo com o bolso, de acordo com a característica do lugar onde ele quer trabalhar. Então, vai ser um projeto bem legal o também. investimento, ele determina a metragem da loja. Ele determina, a gente sugere uma metragem mínima de 20 a 30 metros. Mas tudo isso é modular. A gente pode adequar de acordo com o ponto e com a região que ele escolher. E Todo o vamos ter o treinamento, showroom lá, né? Então toda a ele vai ver parte isso lá também. Que bárbaro, ele vai poder ver desenvolvimento realmente como é que Literalmente. fica. vai ser nesse novo espaço. Então lá nós vamos ter uma loja modelo também, né? Então é um Que espaço legal. novo. Em breve a gente vai fazer o lançamento, né, a inauguração oficial. Agora está na fase de reforma. Já tá inaugurando aqui, né? Já tá Já, lançando aqui, já vocês já estamos estão fazendo sabendo. aqui Mas como o que que é vai ter de evento bom lá nesse lugar, vai, nossa, a vai. gente já está aqui criando vários eventos para esse ano ainda acontecer assim, com muito conteúdo, com muito palestrante, assim, com muita informação Que rica vamos mesmo, né? movimentar
Nossa, A quero A gente fala, a ver gente tem esse que ter até Brasil. um pouco de cuidado, né, de como isso vai ser divulgado, porque assim, as pessoas estão precisando, principalmente os pequenos, de um parceiro que realmente faça ele chegar onde ele quer Tô chegar. sedento por isso, né? Então, sim, pode ser que a gente tenha um volume assim muito Que inesperado. em breve a gente tem que mudar de novo, que é uma Então, coisa assim, a gente boa, né? passou, a gente já Graças a cresceu Deus. 4, 5 vezes o nosso tamanho e assim, pode ser que isso realmente fique pequeno a curto prazo. Se pensar racionalmente, Mi, em tudo que nós gostaríamos de ter, o espaço já é pequeno quase, Já é pequeno. mesmo tendo Mas, Edu, essa mas é expansão. isso que eu sempre falei. Eu falo assim, gente, quando eu também empreendi com a Perfumares, eu ficava assim, se o Brasil é o segundo maior consumidor de perfume no mundo, Cadê, cadê O aqui pra perfume para gente? casa, para Cadê o perfume loja. para casa? Cadê a informação? Cadê os eventos sobre perfumaria? É isso Cadê? mesmo. Cadê assim, a informação? Como que as pessoas sabem? Porque as pessoas elas não têm informação nem de como começar, elas não sabem de como ela pode criar o produto dela para colocar numa loja, numa Sim. farmácia, no... Nós temos até o veicular que vende legal Então, nesse segmento. E assim, você concorda que em toda loja hoje que você vai, que é uma loja mais conceitual, ela tem uma linha de perfume no caixa. tem. Porque este produto ele não impacta na compra inicial, ele aumenta o ticket médio da loja. Não é Sim. que eu vou deixar de comprar um Uma artigo, uma camiseta, camiseta, uma um roupa porque eu quero calçado, comprar perfume. Não, eu é vou sempre. acrescentar na minha compra o perfume, seja para o ambiente ou seja para o meu corpo. Sim. Então, é um número bacana que você falou, Miri, que hoje o Brasil ele é o segundo maior consumidor de perfume corporal. Talvez não o primeiro, porque tem muitos produtos ainda feitos de forma artesanal, justamente pelas pessoas não terem oportunidade de conseguir fazer em pequena escala. Então nós Sim. temos hoje um número que não é auditado pela Anvisa ou nem por Sim, nenhum porque, outro nossa, órgão. a quantidade do artesanal, e vocês sabem assim, que eu sou a favor do artesanal também, porque é por onde as pessoas começam, né? Sim, Da onde elas não fazem ideia, tá na transição, não sei o que, da onde elas começam. Mas assim, é enorme é muito mercado. esse mundo do artesanal, que são grandes potenciais Sim, A para ideia não é serem perder licenciados. essa característica do artesanal, Sim, mas tenho quando ele certeza. está ali manipulando o produto, fazendo, dando lá assim, perdendo aquele tempo, teoricamente, para entregar, se ele tivesse passado essa demanda para a gente Ele entregaria tudo do estaria jeito que ele perfeito. sonhou e ele teria tempo para correr atrás de outras oportunidades. Então, esse que é a grande sacada do licenciado, e a gente tem casos práticos que no começo a gente sentia que as pessoas tinham um pouco de desconforto de terceirizar isso porque quer fazer, mas a partir do momento que viu que está sendo entregue muito bem feito e que Já abriu deixa. tempo para buscar outras oportunidades, acabou vendo Acaba que você- é É isso que dá eu interessante. acho que escala, né? e eu acho assim que na verdade são perfis. Tem realmente aquele artesanal que a pessoa gosta de fazer, faz e faz muito bem. Sim, sim. Tem aquele artesanal que a pessoa faz, mas ela logo para de fazer porque ela não gosta de fazer aquilo, mas ela gosta de De vender, ela fazer. gosta de ela é mais comercial, mas daí ela para de fazer aquilo porque assim, ela não quer fazer aquilo, ela quer vender. Sim. Mas daí, quando vai Mas ser quem vai fazer aquilo para licenciado, ela? Se ela chega então, em daí ela qualquer terceirista, ela não desiste. tem Não volume para ele parar tem. uma máquina e fazer, Em Então, daí pequena. acaba né? E desistindo o que a gente disso e ir para fala, outra o custo coisa. para envasar 30 centavos é o mesmo para envasar 100 ml, que é o mesmo para fazer um Mesma litro, coisa, né? é. Então, assim, acaba ficando oneroso. Aí a pessoa acaba falando, não, deixa eu fazer, senão eu vou perder muito lucro. Então, esse foi uma grande sacada que a gente teve. Falando, meu, vamos investir nisso, porque a gente vai conseguir tornar viável hoje coisas que normalmente não fecham a conta. Então, a Sim, ideia é que a gente, a partir do momento que o cliente entra lá dentro, a gente vai envelopar 100%, tudo num lugar só. Então, hoje, quando a gente comenta da própria, né, matriz da família do Edu, a pessoa que entra lá e compra X vidros para fazer alguma coisa, ela vai ter que sair de lá e vai ter que ir em algum lugar para envasar, depois em algum lugar para colocar o adesivo, enfim. Imagina se a gente já puder falar assim, não, eu já te entrego tudo pronto, né? Ou seja, Num custo justo. acessível. Porque não sim, adianta eu de superfaturar, trazer porque tira realmente o lucro do a artesanal, do margem que ali. está começando ali. Então, a ideia dessa mudança, Miriam, é justamente para ter essa possibilidade de atender desde o pequenininho até o grande. Então,
passando pelos licenciados, pelos nossos parceiros, como perfumares. Eu falo que a gente vai criar muita coisa junto ali. Eu estou muito feliz de poder A contar gente com a tua também. expertise, Miriam. Já tem um tempo já que a gente se conhece e É, a gente sempre namorou essa essa parceria e hoje parceria. eu acho que a gente tem essa a Hoje a gente está possibilidade de maduro para fazer isso. Oportunidade, né? A fazer oportunidade chegou. Maduro para exatamente isso, é um amadurecimento. Até porque, Miriam, a estrutura ela conta muito. Não adianta a Sim, gente ter uma ideia e não ter uma estrutura adequada. Hoje a gente vai ter essa estrutura hoje adequada. cabe Cabe. essa Hoje estrutura, cabe. cabe. Literalmente cabe. Gente, muito feliz mesmo com isso. Mas, olha, antes da gente acabar aqui, eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm alguma fragrância que é a amadinha de vocês, assim, da Ferromem? Eu tenho as minhas, o Felipe tem a Cada um dele. tem um Ah, perfil diferente. então. A gente Vocês hoje fala que ele trabalham não tem o cheiro da Ferromem, porque eu gosto de uma de linha um. mais amadeirada. Eu sou muito fã do amadeirado, dessa linha mais oriental, mais fechada. E o Felipe ele vai, acho que um pouco mais O pro cítrico. cítrico. É. E o O Reinaldo? Reinaldo, ele vai com a Reinaldo, valsa, ele gosta de Reinaldo, o tudo. que que tá vendendo mais? Essa que eu, Que dá essa que mais eu lucro. gosto. O que que dá mais lucro? Mas Essa que eu o gosto. Reinaldo, eu acho que ele tá no meio termo ali, mas eu gosto muito da linha madeirada. Eu acho que essa tendência de perfumaria árabe, né, que está crescendo, a gente já tem muita coisa na nossa linha que traz um pouco essas referências da perfumaria árabe. Eu gosto muito disso porque, eu não sei, são perfumes que trazem conforto, aconchego. O amadeirado ele é um pouco mais, na minha visão, eu acho que ele me abraça mais. É mais O cítrico, expressivo, não né? que Mais Você eu não chega use, e expressivo, percebe mais, não né? que eu tenha perfume cítrico, mas eu acho que tem momentos que eu uso mais cítrico. Mas pensa numa escolha, eu hoje sou da linha do como amadeirado. diz um dos nossos professores aqui, o Orfeu, ele fala: você Grande não vai Orfeu. na praia de terno, né? E você nem Orfeu. vai numa reunião de sunga, de shorts, de qualquer coisa assim. Então, é isso, assim, o perfume tem os cítricos para as ocasiões, tem os amadeirados, os árabes, é da gente aprendendo a escolher. Cada vez mais, o que eu tenho notado, o que eu tenho percebido, que a quantidade de pessoas que antes só tinham um perfume, só usavam perfume na casa, só usavam perfume pessoal, e que mudou é muito grande. As pessoas elas Exatamente. estão, acho que, mais abertas a sentirem, a experimentarem Sim. novas fragrâncias, né? Porque, Miri, você Dado, concorda que há tempos atrás o perfume de casa era o domo sanitário, é, era o produto de limpeza. Hoje não, hoje você gente, consegue hoje o que a ter, gente tem, e assim, até os produtos de limpeza, assim, melhoraram, a melhoraram. fragrância que eles têm, realmente, né, para Então você eu vou te experimentar. contar uma também. A gente Ai, fornece isso para um desses clientes nossos. é mesmo? Porque o que acontece dentro de um banheiro, por exemplo, então ele tem lá uma experiência olfativa de acordo com o que ele aprovou, vamos dizer assim. Mas na hora que ele for realmente limpar o banheiro, ele for colocar ali um produto que não tem nada a ver com aquilo, tá tendo um conflito de cheiro ali dentro. Quando Tá. a gente coloca a mesma identidade do cheiro no produto que vai no chão, eu consigo melhorar a percepção e aí ele consegue até equilibrar as máquinas num grau um pouquinho menor porque aquilo está Já tá complementando o ali. cheiro. É o que você falou, poxa, As houve soluções são toda uma criadas. pesquisa, um desenvolvimento da fragrância para a máquina. De repente vai o cheiro de domo sanitário, você mata todo aquele desenvolvimento que a gente fez. Sim, Então aí sim entra vem para a complementar. mesma família olfativa, o mesmo produto praticamente, na versão para produtos de limpeza, né? Que Mas legal. que não conflite com a A gente máquina. tem sido muito procurado para esse trabalho de consultoria, né? Isso era uma coisa que há uns anos atrás não existia, né? Hoje, como a gente acabou indiretamente virando uma referência no mercado, a gente tem recebido consultas para falar, meu, eu preciso desenvolver isso, o que que a gente Que pode fazer? interessante. Então isso E está isso sendo vem muito muito do legal. trabalho realmente que vocês. Porque se vocês tivessem começado com a esmalte olfativo, simplesmente vende máquina, vende fragrância, isso não ia estar acontecendo. A gente fala que o Reinaldo gosta de falar, né? O simples bem feito, É, né? E depois a gente começa, claro, a evoluir os projetos, mas não adianta a gente querer abraçar o mundo de uma vez, né? Sim. Então, agora ouvindo o Felipe
falar, assim, eu fico bem imaginando ele chegando para vocês lá na. Falou, gente, olha, tem um cliente, ele quer, eu falei que a gente vai resolver É o isso. problema dele. Não, tira o pino Se da guarda e vira, fala, tchau, Mas tenho que aí entregar vira daqui aí. 30 dias. joga a granada no Felipe. se virem, mas olha, o cliente já sabe que a gente vai Eu resolver. falei que dá. Até agora, pelo menos tudo que eu vendi a gente entregou. Consegui Sim, entregar. Tem uns, confesso que foi um pouquinho mais difícil. Foi, mas o que é bacana, a gente consegue surpreender, principalmente com prazo. Legal. Né? Então a gente estimula, né? Estimula não, estima um prazo e aí a gente consegue normalmente atender num prazo inferior, salvo algumas exceções que saem um pouco do nosso controle. Com essa Depende, mudança de já. estrutura, esse controle vai ter muito mais preciso na nossa mão. Nós não vamos depender muito de terceiros. Um Essa operação investimento ela vai que ser a bem gente delicada. fez bastante alto, né? Eu acho não, eu tenho 100% de certeza que nós somos o maior estoque de máquina do Brasil. Assim. O maior. No chão, a pronta entrega. Sim. Volume que Quanto você a isso, pediu, eu eu vou entendo. conseguir entregar. Isso, é super Então, assim, importante. a gente tem alguns projetos agora realmente muito próximo de estourar, estou falando de milhares de máquinas, não são 100, são milhares, e a gente tem. Então, assim, o mercado sabe que a gente consegue entregar. A gente, às vezes, é procurado até por concorrente, por incrível que Para pareça. comprar equipamento Porque e não nós tem vendemos. Eu equipamento. acho que são parceiros, não tem, a gente não se opõe a vender, né? É o que você falou, não são concorrentes, né? São players que São estão players junto com a Então, gente. e tudo bem. E é o que a gente acredita É. muito aqui também na empresa, assim. Vamos fazer junto, a gente está no mesmo mercado, vamos fazer Sim, junto, vamos se né? unir, né? Vamos trazer conhecimento, vamos difundir esse Exatamente. conhecimento. O que o Felipe falou de máquinas, né? Principalmente máquinas à pronta entrega, e quando a gente pega um cliente, todo cliente começa com um projeto piloto. E esse projeto piloto vai 5, são 10 máquinas, 20. De repente isso, ele entra numa Quando ele decide escala fazer, que daí se eu não tiver preparado, todo esse piloto que nós fizemos, ele vai por água água abaixo. Porque eles querem fazer esse rollout, né, que é um termo em inglês, mas não gosto nem de usar até essa terminologia. acontecer. Fazer essa mudança para toda a rede é muito rápida. Então, Eu não se posso nós falar, não não tenho. tivermos preparado, Então eu vou pedir, você Daqui vai vir 4 por meses, navio, tá indo. se for liberado, quem sabe, talvez. então, Então você uma já tem importação aqui. hoje, ela não é simples, ela demora. Sim. Desde de quando eu coloco um pedido até que eu receba, Não, fora estamos falando toda a de 4, 5 meses burocracia quase. e fora que a gente não sabe mesmo de tudo do jeito que tá Travou no andando. porto, teve uma greve, como já aconteceu, então a gente não corre esse risco. Então hoje o nosso parque de equipamentos praticamente Atende o numa mercado. quantidade Que legal. grande a pronta entrega. Tomara que um dia, né, alguém fala um pedido que a gente não tem, aí a gente corre, traz de aéreo num custo maior Não, e já atende, aconteceu, né? já aconteceu. Não vamos de deixar ter o cliente na mão ano jamais. específico, uma quantidade menor, para não correr risco de desabastecer, a gente fez importação aérea. O custo disso aumenta, mas a gente mas absorve. não deixa de Não atender, deixa de atender o esse cliente. esse Exatamente. cliente, né? E como que vocês enxergam todo esse cenário em relação à perfumaria no Brasil? Como que vocês já enxergaram essa mudança que está tendo, essa Acho que o mercado percepção amadureceu maior? bastante, né? Se a gente olhar uns anos atrás, o mercado era muito pequeno, né? Ele continua sendo pequeno diante do que potencial que a potencial gente O tem, mercado de mas ele marketing é veio, olfativo. Isso, é de marketing olfativo. mas ele veio verdade. evoluindo e crescendo. Hoje as pessoas já sabem a importância e já estão olhando isso de uma maneira diferente. Claro que quando você pega grandes empresas, você tem todo um processo para aprovar um budget para o ano que vem, para uma quantidade grande de marcas. A gente já tem vários projetos. Nós estamos em 2025, eu já tenho certeza que em 2026 eu Já tenho tá projetos Mas para já faz parte do planejamento de negócio, do planejamento estratégico da empresa, assim como o visual, a logomarca, né, Eles a olham linha de já para isso. produto, a identidade olfativa faz parte hoje, está na mesma pasta de um Você sabe que planejamento outro estratégico dia da a gente empresa. estava ouvindo uma cliente contando sobre uma consultoria que eles tiveram é, em serviços de funerais. E assim, quando a gente pensa em serviço de funeral, a gente fala assim, nossa, é um momento tão, né, tão triste, tão assim, a gente não quer lembrar do cheiro que tem. Temos alguns clientes nesse segmento. Tem um no interior, em outro Em estado. Minas. Em Minas. Então, eles mostram, ele comprova
da importância que é realmente ter esse cheiro mais agradável nesse ambiente, porque isso tira essa parte dramática. Não vai Sim, tirar o sofrimento, não vai tirar aquela dor, aquela mas tristeza, nada, ameniza. mas ameniza essa parte É, dramática. Então, realmente, essa parte da aromatização, tudo, ela tá onde a gente nem nem imagina. Cativante, imagina, né? né? É lindo, eu E sou todo mundo, fã eu falo de... para você, não vou falar 100%, mas 99,9% das pessoas usam algum tipo de perfume, seja para o corpo, seja para casa ou para casa e para o De corpo. alguma maneira. Então eu falo que o potencial é gigante, só que tem que trabalhar muito e E de trabalhar família, da forma correta. ética certa, É exatamente. esse que é o que a gente oferece. Por quê? Não é qualquer cheiro que harmoniza com o seu negócio. Não adianta eu pôr um cheirinho, Não, né? A gente tem que entender um pouco tem que ter o esse que você cuidado. quer com essa perfumação, porque senão é o tiro que é dado no pé. Não vai Vai colocar um agradar. cheiro de bebê numa loja masculina, né? Numa loja E feminina, um não, cheiro não é, muito né? doce, sexy, É, talvez uma numa financeira, não. financeira, que é um outro mercado. Então esse cuidado ele é muito grande. Então essa curadoria nós temos dentro de casa hoje de pessoas que nos auxiliam, né? Inclusive você é uma delas, para escolher a melhor fragrância para esse cliente. Aqui para onde eu vou? Vou nesse caminho aqui, olha. Que combina As mais. pessoas não sabem, elas sabem, eu quero alguma coisa que ninguém tem, quero desenvolver uma coisa exclusiva, mas ela não sabe o que ela quer. Então, assim, tem todo um trabalho por trás para conseguir Para entender orientar qual que é o objetivo corretamente de dela, acordo né? com a necessidade dela para chegar no que ela quer. E quando eu Legal. começo a apresentar, ela sabe o que ela não quer. É, Então a Daí gente é vai. mais fácil, Tem um né? caso rápido que é bem engraçado. Há uns anos atrás, logo quando eu nem tinha ainda Smart olfativos, eu fui consultado por um cara que tinha uma marca, uma confecção, e queria fazer o perfume da loja dele. E ele me trouxe algumas referências, e eu e ele ali sentamos e tal, conseguimos criar o cheiro, né, para a loja. Ele amou, e ele falou, então você vai apresentar na reunião nossa de briefing lá, quando a gente vai fazer o lançamento da coleção, eu já quero que você fale da... E eu fui apresentar, levei lá as amostras e tal, e foi a mulher dele, a nova mulher dele. E toda a base, a referência que ele me Foi trouxe a foi da ele. ex. Nossa, mas foi uma coisa, é, será cômica se não fosse triste. Foram alguns meses de desenvolvimento. Quando eu fui Então, mas apresentar, não era a mais a mulher, pessoa que estava a mulher trabalhando com... detestou, falou, chamou que aquele cheiro era disso, daquilo. Aí eu falei, calma, então vamos fazer o Que é seguinte, muito... É muito... vamos desenvolver. E a gente Vamos precisou, começar do zero. voltamos para a estaca zero, mas foi bem engraçado. Eu Então, imagino. eu quero só dar esse gancho. Quando a gente vai desenvolver o cheiro para uma marca, a gente envolve os colaboradores. Nesse caso, era a decisão, era a mulher do cara. Mas, quando é uma empresa, por que não trazer o É importante colaborador, o o colaborador resultado é fazer uma melhor, também. pesquisa? porque se você for pela opinião pessoal de um board da empresa, de repente aquele ele amou, mas daquilo não tem realmente A sinergia ver. com o contexto do projeto dele. Então, assim, esses projetos que duram mais são projetos que são mais testados, né? A Validados operação é por mais Sim. todo validada. mundo. Porque assim, a pessoa se sente, Ela vai Parte do defender. negócio, né? participei do desenvolvimento Porque dessas senão é coisas. capaz de ser, até assim, dependendo do clima que tiver a empresa e tudo mais, ela vai chegar, ela já vai ter a percepção que é ruim, que a escolha foi ruim. Exatamente. Então, assim, quando ela faz parte do processo de escolha, ela tem até argumento e ela vai Ela não vai ser tão conseguindo, crítica, ela vai se exato. sentir Ela vai parte do defender processo. E o aquilo. mercado é tão mal atendido nesse segmento que quando a gente faz o que a gente, sem demagogia, achando que está fazendo o melhor do mundo, a gente está fazendo o que a gente sabe que tem que ser feito. A gente acaba estando na frente de todo mundo, porque o mercado não Que trabalha não tá, dessa maneira. tá menos ainda. Existe uma preocupação muito grande, né, que eu vejo, e não só nosso segmento, Miri, mas de vários outros, né, dessa superexposição hoje em rede social, em mídia. Eu acho que isso é super válido. É Sim. muito válido, né? Eu acho que é uma forma de vender, né? Isso aqui, o que nós estamos fazendo, isso vai É para as mídias informação, sociais, é informação, informação. mas não adianta contar história. É. História, sem H, né? História. O que a gente tem que levar experiência, levar transparência e trazer
confiança, confiabilidade confiabilidade. no cliente. Porque senão a coisa não acontece, Miri. A gente pode criar várias histórias aqui, contar um monte de história. Só que na hora de apresentar algo, eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade, eu E o não tenho mercado se fala, né? É um informação. mercado pequeno. O É um mercado se mercado fala. pequeno. E todo Você mundo se sabe que conhece. os três pilares do ego é veracidade, criatividade e humildade. E eu acho que realmente a Smart Olfativos e vocês três, assim, acabam tendo muito esse pilar, né, da É uma construção do coisa que a ego, gente leva porque muito, 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 sabe? é o que fala, assim, né, da humildade, não é que você precisa estar muito desse lado, não, você sempre tem que estar no equilíbrio. A Sim. criatividade e a veracidade, tudo é isso, por isso que constrói essa parte do ego, que eu acho ótimo. Agora, qual que é a dica que vocês dão para uma pessoa assim, tá assistindo aqui a gente, tá pensando em trabalhar com uma coisa nova, quer trabalhar com a perfumaria, com marketing olfativo, como que ela começa? Como que ela Eu, se eu chega fosse até dar um vocês? direcionamento, primeiro entender aonde a pessoa quer atuar. Eu quero atuar fazendo uma perfumação para residência, eu quero trabalhar com marketing olfativo, mas que estude, que se capacite, que faça treinamentos, que façam cursos, mas curso sério. Curso que não vai, não é simplesmente, eu falo hoje, dar o pulo do gato. Ninguém dá o pulo do gato. Ela vai É te uma dar um constância direcionamento também, para né? que você tenha vontade de se aperfeiçoar, de estudar cada vez mais. Então, eu acho que o conhecimento é base para qualquer coisa, Miri. Então, você tem que conhecer muito aquilo que você quer vender. Buscar parceiros, fornecedores, né? Buscar uma rede de relacionamento. Isso eu acho que faz com que a pessoa comece no caminho Tenha um correto, sucesso. né? A gente vai identificar também nesse atendimento que a gente dá inicial se aquilo é uma renda complementar, que é o que acontece muitas vezes, pessoas começam a procurar isso e depois acabam virando e viram um primeiro negócio, como a gente tem vários, O plano B virá. que virou Sim, plano A e está muito feliz e a operação rodando direitinho. Mas em algumas vezes é aquele cliente realmente que já tem algum a fazer e ele fala, pô, mas será que eu consigo fazer um algo mais? Né? Então, nosso papel realmente é esse, é trazer tudo isso, né? Esse novo espaço tem esse objetivo de trazer tudo isso num lugar só, para que ele saia realmente amparado. E é isso que faz com que ele consiga ter resultado, porque ele tem um braço para ajudar em tudo que ele não faz. Então, Hoje, né, a gente tem os nossos WhatsApps, meio do Felipe, aberto para todos os licenciados, assim como o nosso número de telefone. Então, o licenciado está na frente de um cliente. Teve uma dúvida, seja uma dúvida técnica de equipamento, seja uma que dúvida sobre uma acontece fragrância. mesmo, né? Claro, às vezes vem uma pergunta, a pessoa ali, não, liga na hora, manda um WhatsApp, a gente mas é dá uma esse outra vez, porque suporte. depois ele aprende, que é muito simples, né? É. Controlar um equipamento é que nem colocar o despertador para acordar Eu de acho que é manhã, mais no início, no é mais a início. questão da insegurança, Exato, né? E Porque nós exato. depois acompanhamos muitos licenciados nesse início, né? Até para ver como que a gente aborda, o que que a gente fala. Então, assim, a base disso tudo é conhecimento, né? Então, a dica, né, que se a gente pudesse dar uma dica para quem está começando, busque o conhecimento, mas vai a fundo mesmo. Não se baseie em história de Instagram, não que não seja válido, mas que busque, que se E aprofunde, nos visite que nos visite, que e venha na nossa aprenda. estrutura. gente, lá já é, onde eles estão, Já realmente era, né? já Antes. era Né? Agora só é vai. verdade, a partir de agora já era delicioso, porque assim, o café é gostoso, a conversa é gostosa, você realmente já sentia mesmo Em assim ali, casa, no à escritório vontade, tá teu tendo uma ali. reunião ali, mas vou sentar aqui, vou ficar trabalhando tudo. E agora com esse novo espaço, não tem como você sair dali da mesma forma que você entrou, porque você com certeza você vai aprender Vai sair alguma tocado, vai. coisa, vai mudar alguma E, coisa no teu e negócio. é isso que a gente tenta levar para os nossos licenciados, que assim, a oportunidade, ela tá aí. É muita oportunidade. Muita, realmente. Porque É. todo mundo gosta de um cheiro, de um perfume. Então, a gente tem aqui falar dos cases dos licenciados, né? São vários, né? Vou falar de um só. É o Almir, ele é um técnico ele tem uma empresa de manutenção de ar-condicionado.
no interior de São Paulo, ele entra nas casas e faz a manutenção de ar. Enquanto ele está fazendo toda a limpeza, ele e a equipe, ele coloca o equipamento fazendo a perfumação ali. Que legal. A pessoa vai, ama o cheiro e já compra a máquina. Ele não é um especialista em fragrância, ele não é, né, se pensar, ele não é um cara focado na venda de equipamento, mas ele vende muito, porque ele é uma venda de oportunidade. Então eu acho que assim, a pessoa ela tem que buscar o conhecimento e buscar as oportunidades, que tem muito no mercado. Nossa, realmente. E assim, é um produto que a pessoa usa todos os dias. Não é uma cadeira que comprou, vai ficar ali, daqui o tempo vai E ainda trocar. vou dizer, no Não. caso do equipamento, não dá para ficar sem depois. É, Você acaba criando aquele conceito, né? Então, assim, as poucas vezes no passado que, putz, não vou passar no escritório, deixa eu pegar a minha máquina, que eu vou direto para um cliente, aí a esposa já, cadê a máquina, né? Ou seja, Não, tá faltando algum parece cheiro. que tá, Então, tá esse incrível. conceito da recorrência, né, que o equipamento traz, e um equipamento seguro, que não dá problema, que funciona com tecnologia. Então, isso acaba gerando para o licenciado um conforto da renda mensal vitalícia. Enquanto ele estiver trabalhando e o cliente estiver reabastecendo, ele vai ter a comissão dele. Então, Com isso certeza. ajuda muito no dia a dia para que, num determinado momento, ele tenha realmente uma estabilidade. Então, claro, o começo é um começo de crescimento, salvo algumas exceções, abre uma rede de 100, 200, 300 lojas e muda o cenário do dia para a noite. Sim. Mas, na média, você vai Porque ele plantar e vai pode colher. conseguir um cliente que Que tenha tem, profundidade, como a tem gente vários, tem, né, E, algumas e redes. uma vários coisa que eu clientes. falo, Miri, uma loja, uma rede de 300 lojas, de 200 lojas, é um trabalho que não acontece do dia para a noite. Ele é, Mas acontece. acontece, mas ele leva tempo. Sim. Agora, se você pensar que um condomínio de casas no interior de São Paulo tem lá 500 casas no condomínio, se você pegar um condomínio e fizer um trabalho bem feito, que Exato. você pegue Ali a do lado onde metade você mora, que não precisa pegar metrô, trem, dentro do teu carro, mundo, nada, né? Nos seus dentro do teu Dos dia a seus vizinhos. dia. vizinhos, Se você pega um condomínio onde você tem lá 500 casas, que eu venda para metade, é mais que uma rede de loja. Sim. E ali você vai estar próximo do teu dia a dia, você vai estar próximo da sua vida, todo a parte de entrega, de manuseio, Tudo tá você ali. Não, pode e pegar detalhe, de forma você mais vai acertar onde personalizada. não viu, porque um dessas pessoas físicas que comprou para casa dele, ele tem uma rede de 10 óticas, ou ele tem um supermercado, ele precisa para os dois banheiros, ou ele tem um amigo que tem uma rede. Ou seja, acerta onde não viu. Então você Sim. faz um trabalho, num pequeno espaço, você Que consegue vai ter se uma ampliando, né? quantidade de máquinas que vai te gerar no mês seguinte uma litragem obrigatória para reabastecer. Porque teoricamente nas residências as máquinas chegam a durar 30 dias. É Então todo você mês, vai né? criar isso. E aí qual que é o nosso trabalho aqui para ajudar? Para ele não ter que administrar tudo isso. Eu já faço um envio Já trimestral para o cliente do que automático, ele já. consome em 3 meses. Então, ele não tem que ficar retrabalhando o cliente dele, ele fica livre para ir para o condomínio de casas do lado e pegar mais 500. Que legal. Então, realmente, o licenciado que se dedica mesmo, e a gente tem cases de pessoas que começaram a se dedicar, chegou num valor que estava legal, aquele valor por Tá mês, tá, mantendo. e Tá tá mantendo. legal. Para ele é um complemento Não de conseguiu necessidade. entender que se ele continuasse na mesma pegada, ele estava num nível financeiro absurdamente alto. Então, esse é um trabalho que a gente tem que sempre fazer e começar a buscar os que estão trabalhando, mas que não explodiram ainda. Falta Ainda tem. aquela garra, Daí tem que dar esse incentivo, tem que tem que trabalhar. mostrar. Nós estamos Porque é um trabalhando. negócio rentável. É É um que às negócio. vezes independe assim, o produto é bom, toda a organização da Smart of Ativos, assim, tudo funciona. Mas às vezes é trabalhar realmente essa pessoa, porque às vezes por uma questão pessoal Sim, mesmo, sim, assim, de sim. desmotivação, De objetivos, né? então é ter esse olhar, né, para essa pessoa E não é à Mas, toa fazer que os junto. telefones tocam até de final de semana, mas porque realmente, né, Miri, só né, finalizando a tua pergunta, né, qual é a dica que eu dou? São essas. Eu acho que é um conjunto de dicas, né? Mas que as pessoas têm que buscar, têm que se aprofundar, porque senão vai ser uma coisa muito superficial. Legal. só um detalhe, o legal desse nosso projeto é que, óbvio, quanto mais habilitada a pessoa tiver, melhor. Mas ela, que nem a gente comentou no caso de um dos licenciados, mesmo não habilitado, o próprio produto se vende.
né? Sim, Então, porque ele já está tudo, tá pronto, para né? quem realmente está procurando uma oportunidade de uma renda extra, por exemplo, isso é uma oportunidade sensacional, indiscutível. Agora, para quem quer montar um projeto exclusivo desse, pô, é só passar lá que a gente vai dar toda a Sim, orientação gente. para ajudar Vamos usar o a nossa projeto a crescer. expertise para fazer a coisa acontecer. Perfeito. Muito feliz de ter vocês aqui nesse nosso podcast, nesse papo de perfumaria. Esse é o primeiro de muitos. A gente vai ter vários convidados super interessantes falando de perfume, falando sobre vinho, sobre gastronomia, sobre carros, né? O Edu falou de uma pessoa aí super interessante que a gente vai trazer aqui também para falar sobre carros. Então, e sempre junto com o nosso papo de perfumaria. Diretamente todo mundo tem alguma história para contar, né? Sempre tem uma história de perfume, ou é relacionado à infância, ou é namorada, namorada, ou é viagem, alguma, sempre, Ou alguma. perfume sempre A tá gastronomia hoje também, eu acho que o cheiro ele está relacionado à super gastronomia. relacionado a isso, cada vez mais usando o perfume na cozinha, que antes era uma coisa. É que assim, a parte da perfumaria lá atrás, as piscinas eram perfumadas, né? Então, na Idade Moderna, as piscinas eram, os banquetes eram perfumados, e a gente foi perdendo muito isso, a gente foi sendo proibidos essa parte de cheirar, porque para diferenciar o humano do animal, então quem cheira é animal, quem fareja é animal, então o humano não pode cheirar. Então a gente foi muito assim, proibido de cheirar, né, de sentir mais, mas a pandemia trouxe, acho que isso, essa coisa do Covid trouxe, muitas pessoas perderam o olfato, que também existem terapias que a gente consegue trazer isso de Sim. volta. Chegamos a Fisioterapia ajudar nesse sentido lá na época. Tinha um conjunto de 4 tipos que de conseguia cheiro que fazer as o pessoas treinamento. treinavam isso. Fisioterapia olfativa. Chegamos a ajudar algumas pessoas nesse Porque sentido. quem tem problema do olfato, é lógico assim que existem alguns casos realmente quando é rompido que você não consegue mais. Mas perdi o olfato, não voltou totalmente. Não, é treino, é fazer treino que consegue. Mas a Covid, essa pandemia que trouxe tanta tristeza, e tudo mais, mas trouxe uma reflexão, uma atenção muito grande para a gente, para o olfato. Então, da gente entender como que ele é importante no nosso dia a dia, o quanto que ele nos direciona, né, nessa parte toda emocional. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem a oportunidade Que é- de trabalhar com a perfumaria, levando esse bem-estar tão grande. Então, eu queria que vocês colocassem as redes sociais de vocês, contassem pra gente onde que as pessoas encontram, então, aquele Vamos que lá. se interessou. O nosso site é o www.smartolfativos.com.br. Ali é o nosso e-commerce, ali você tem toda a nossa linha de produto, inclusive com preços. A nossa página no Instagram é Smart Olfativos e temos também a Ferromê Essence. E esqueci de alguma coisa. O nosso escritório, em breve, vamos passar um novo endereço, mas atualmente nós estamos no LED Barra Funda, Avenida Marquês de São Vicente, número 1619, salas 21, 23. E em breve nós mudaremos aqui pertinho da Mirim, desse espaço aqui na Lapa, na rua Dom João V, número 153. Mas ainda lá não está pronto. Mas assim que tiver, quero que vocês Vamos ter façam uma visita e o tomem um café com a lançamento, vão gente. ter uma festa bem linda lá e vocês vão ser convidados. Então, e eu, Felipe, Reinaldo e a Miri, que é a nossa parceira, estamos à disposição. Qualquer dúvida que vocês estiverem, mandem no direct, coloquem nos e-mails, entre no nosso site. Lá tem também um canal que direciona para perguntas e respostas. A gente está aqui aberto a novas experiências. Vamos curtir então os nossos canais, os canais da Ferromê, da Smart Olfativos e do Papo de Perfumaria também. Vocês vão encontrar a gente no Instagram, no YouTube, Spotify. E acho que é isso, né? Que é esses canais Obrigado aí mais negócio. uma vez pela Obrigada, oportunidade. obrigada E mesmo por esperamos a você. Muito próxima. obrigado, Miri. Vamos Valeu, muitas equipe. comemorações. Estão por trás dos bastidores, mais que fazem isso acontecer. Tiago, Rafa e Vitor, Vitinho, por muito aí. obrigado pela força, pelo apoio aí também, viu?
Obrigada aí. Obrigado.